Abri a porta e encontrei o meu marido a puxar freneticamente as calças. Perguntei: "Acabaste de te envolver com a tua secretária?" Ele entrou em pânico. Quando empurrei a porta do escritório do meu marido, Tomás Silva estava a puxar as calças para cima, como se o edifício estivesse a arder. O cinto pendia solto, metade da camisa estava enfiada para dentro e a outra metade esvoaçava sobre o cós. Um sapato clássico polido estava debaixo da secretária. O outro estava no pé dele, e durante um segundo espetacular, o homem que conseguia convencer investidores de capital de risco a entregar-lhe 20 milhões de euros, esqueceu-se de como os sapatos funcionavam. Ele olhou para cima, toda a cor desapareceu do seu rosto. Não era suposto voltares até quarta-feira. Pousei a minha mala de cabine ao lado da porta e encostei-me ao batente. Acabaste de te envolver com a tua secretária? O Tomás entrou em pânico. Não de forma poética, não de forma subtil. Ele de facto dobrou-se para apanhar o sapato em falta, falhou 2 vezes, bateu com a anca na borda da secretária e fez um copo de metal com canetas cair com estrondo pelo chão. 8 anos de casamento tinham me ensinado muitas coisas sobre o Tomás. Ele detestava coentros, dormia com um pé fora do cobertor, mentia com naturalidade sobre negócios, impostos, investidores e sobre a razão pela qual o lançamento de um software estava 3 meses atrasado. Mas quando mentia a mim, gaguejava. "Leonor, ouve." "Estou a ouvir", respondi. Passei por ele e sentei-me no sofá de pele castanha perto das janelas. Uma revista de negócios estava sobre a mesa de centro com a cara do Tomás na capa. Silva Robótica, de uma startup de garagem à potência ibérica, anunciava a manchete. O maxilar dele parecia excelente na impressão. As calças pareciam menos impressionantes pessoalmente. "Não é o que estás a pensar", disse ele. Aí estava. A frase que todo homem culpado parecia receber na orientação. "O que é que eu estou a pensar?" perguntei. Eu estava a mudar de roupa. Ia para o ginásio. A Mariana ligou a dizer que estava doente hoje. Ela nem sequer está aqui. Interessante. Acenei, com a cabeça para o chão atrás da secretária. Um casaco de fato cinzento claro de mulher estava caído ao lado do móvel. O Tomás virou-se. A boca dele deixou de funcionar. Atravessei a sala, apanhei o casaco de fato e verifiquei a etiqueta. Caro, feito à medida, novo. Um broche de cerâmica branca em forma de camélia estava preso à lapela. No centro, uma pequena pérola. No interior da gola, alguém tinha escrito M. Pinto com marcador de tecido preto, Mariana Pinto, a assistente executiva do Tomás, a mulher que supostamente tinha ligado a dizer que estava doente. Talvez alguém da administração o tenha deixado, tentou ele. Alguém da administração também bordou as iniciais da Mariana no forro, uma cultura de equipa muito dedicada. Os olhos dele fecharam-se durante meio segundo. Dobrei o casaco de fato com cuidado e coloquei-o sobre a secretária dele. Foi então que percebi que ele tinha mais medo da minha calma do que teria de gritos. Se eu lhe tivesse batido, ele poderia ter me chamado histérica. Se eu tivesse atirado o prêmio emoldurado pela janela, ele poderia ter me agarrado pelos pulsos e dito para eu me controlar. Em vez disso, endireitei a manga do casaco de fato da amante dele. "Vou para casa", disse eu. "Tomás, devias arranjar a tua camisa antes da tua próxima reunião. Saltaste um botão." Ele olhou para baixo. Isso comprou-me tempo suficiente para chegar à porta. Ele agarrou o meu pulso no corredor. "Por favor, deixa-me explicar hoje à noite. Não faças nada até falarmos." Olhei para a mão dele à minha volta, depois para o rosto dele. "Não faça o quê?" Ele largou-me. "Não assumas o pior. Tomás, eu entrei aqui e vi-te a lutar pela vida contra a fivela de um cinto. Não preciso de imaginação." Peguei na minha mala e dirigi-me aos elevadores. Na parede espelhada em frente às portas, vi-me claramente, gabardina azul marinho, cabelo apanhado numa mola, batom ainda intacto após um voo de 4 horas de Cabo Verde, expressão calma o suficiente para discutir previsões trimestrais. Atrás de mim, o Tomás ficou no escritório. O elevador chegou. Quando as portas começaram a fechar, uma mulher virou à esquina a carregar 2 cafés. Mariana Pinto tinha 29 anos. Era alta, elegante e bonita daquele tipo de forma que fazia os homens endireitarem-se sem se aperceberem. Vestia uma blusa branca e uma saia travada.
sem casaco de fato. O seu olhar encontrou o meu. Ela não pareceu surpreendida. Isso incomodou-me mais do que as calças. A porta deslizou, fechando-se entre nós. Só então me permiti expirar. Tinha voado para casa 2 dias mais cedo, porque uma conferência tinha terminado antes do previsto. Tinha ido direto do aeroporto de Lisboa para a Silva Robótica, porque achei que surpreender o meu marido, no nosso 8º aniversário, seria romântico. Em vez disso, ele é que me surpreendeu. Para ser justa, uma parte de mim já esperava isso. Durante 3 meses, o Tomás chegava à casa depois da meia-noite na maioria das vezes. Quando chegava cedo, tomava banho, abria o portátil e desaparecia no trabalho. A nossa última tentativa de intimidade tinha terminado com o telemóvel dele a vibrar na mesa de cabeceira e ele a dizer: "Desculpa, é de Macau", antes de me deixar nua debaixo de um edredão muito caro. Macau tinha aparentemente ganhado uns belos seios. O nosso motorista, Miguel, olhou para mim pelo espelho retrovisor quando entrei no jipe. "Para casa, senhora Silva. Para casa." E Miguel? "Sim, por favor. Não diga ao Tomás onde me deixou." Ele hesitou. Depois assentiu uma vez. O Miguel trabalhava para o Tomás há 6 anos. Compreendeu exatamente o que eu não estava a dizer. A minha mãe ligou antes de sairmos do centro da cidade. "Estás de volta." "Ótimo. A tua tia Luísa vai fazer um almoço tardio no sábado. Traz o Tomás e veste algo bonito. Ela não para de dizer a toda a gente que o filho comprou um automóvel de luxo e eu não vou ouvir aquela mulher a gabar-se durante 3 horas enquanto vocês os dois chegam naquele calhambeque velho. Mãe, o carro tem 4 anos. Não se transformou em equipamento agrícola. Não é esse o meu ponto. Além disso, querida, precisas de cuidar de ti. O Tomás tem sucesso agora. Há mulheres em todo o lado à volta de homens assim. Não podes viver nessas camisolas largas e esperar." Desliguei a chamada antes que a minha mãe pudesse acidentalmente prever o resto da minha tarde. O apartamento ocupava o 32º andar de uma torre de vidro com vista para o rio Tejo, no Parque das Nações. Tínhamos-lo comprado depois de a Silva Robótica fechar a sua primeira grande ronda de investimento. Eu tinha escolhido cada peça de mobiliário, a mesa de jantar de Nogueira, o sofá creme, o candeeiro escultural horrível, que o Tomás dizia parecer um intestino torcido, mas que tolerava porque eu adorava. Na mesa de centro estava uma caixa de presente creme atada, com uma fita azul marinho. Lá dentro estava um lenço de seda. Debaixo dele um cartão. "Leonor, feliz aniversário. 8 anos incríveis. T." Fiquei a olhar para aquilo. A caligrafia era do Tomás, mas o lenço não. Eu sabia disso porque tinha visto a Mariana sair do átrio com um saco de compras daquela exata marca 3 semanas antes, enquanto eu esperava que o Tomás descesse. Ri-me uma vez. Não foi um som feliz. O nosso frigorífico continha meio limão, água com gás, mostarda e um iogurte tão velho que já podia votar. Servi-me de água e fiquei à janela enquanto Lisboa ficava dourada debaixo de mim. Aos 35 anos, eu não era velha. Eu sabia isso intelectualmente. Mas as mulheres são treinadas para olhar para os 35 como uma data de validade estampada debaixo do queixo. O Tomás e eu tínhamos adiado ter filhos da forma como as pessoas adiam substituir um telhado. Depois de a startup estabilizar, depois da próxima ronda de financiamento, depois do lançamento do produto, depois das negociações de aquisição, havia sempre um depois. Agora, senti uma onda quase vergonhosa de alívio por não haver uma criança a dormir no segundo quarto, enquanto o pai vestia as calças num escritório do outro lado da cidade. O meu telemóvel vibrou. Raquel Barros, de volta à cidade, jantar. Depois outra mensagem. O Tomás. Vou para casa hoje à noite. Por favor, espera por mim. A Raquel era a minha melhor amiga desde a faculdade e advogada de direito da família há 11 anos. Era também o tipo de mulher que considerava o sarcasmo um exercício cardiovascular. Respondi primeiro a ela. Eu? Sim. Preciso de uma bebida e possivelmente dinheiro para a fiança. 3 pontos apareceram imediatamente. Raquel. Finalmente uma terça-feira interessante. Sorri apesar de mim mesma. Para o Tomás, enviei uma palavra. Certo. Depois, fui tomar banho. No espelho, o vapor embaciou o meu rosto até eu parecer uma estranha. Talvez eu fosse.
Talvez a mulher que tinha passado 8 anos a proteger a imagem do Tomás tivesse ido a Cabo Verde e outra pessoa tivesse voltado para casa com a mala dela. Alguém que finalmente estava curiosa sobre a verdade. Capítulo 2. A mulher que lá esteve antes. A Raquel escolheu um restaurante tradicional no Chiado porque, segundo ela, peixe grelhado era comida emocionalmente neutra. Ela chegou do tribunal a vestir um fato preto e com a expressão de uma mulher que tinha passado o dia inteiro a destruir profissionalmente o argumento de alguém. Sentou-se, olhou para mim uma vez e disse: "Quem morreu? O meu lugar de marido deve estar prestes a vagar." O garfo dela parou a meio caminho das azeitonas. Contei-lhe sobre as calças do Tomás, o sapato desaparecido, o casaco de fato e a Mariana a caminhar para o escritório dele com 2 cafés. A Raquel ouviu sem interromper. Foi assim que percebi que ela estava alarmada. "E tu fizeste o quê? Dobraste o casaco de fato." "Claro que dobraste." Depois fui-me embora. Ela ficou a olhar para mim. "Leonor Silva, os seres humanos normais gritam." Eu ponderei deitar fogo à capa de revista dele. Isso é mais saudável. Peguei num pedaço de bacalhau. Gritar não mudaria nada. Se a Mariana desaparecesse amanhã, haveria outra mulher no próximo mês, se ele a quisesse. Não posso passar a vida a enxotar amantes. A Raquel serviu vinho verde no meu copo. "Queres um divórcio?" "Quero factos." Boa resposta. Menos emocionalmente satisfatório do que fogo posto, mas melhor para o tribunal. Tirei o telemóvel e mostrei-lhe a fotografia que tinha tirado ao casaco da Mariana antes de o pousar. "Olha para o broche." A Raquel ampliou a imagem. Pétalas de cerâmica em forma de camélia, uma pequena pérola no centro. Fofo, muito ao estilo de uma mulher rica que tem uma casa com mordomo. Já o vi antes. A expressão brincalhona dela desapareceu. "Onde?" "Há 4 anos. A minha mãe estava a recuperar de uma cirurgia no Hospital de Santa Maria. Eu estava acordada há quase 30 horas, quando uma jovem de fato cinzento entrou no quarto com flores. Apresentou-se como alguém do escritório do Tomás. Mariana. Na altura, era mais nova, mais suave, quase tímida. Disse que o Tomás estava ocupado com um cliente e lhe pedira para trazer as flores. Preso à lapela estava uma camélia branca com um centro de pérola. Lembrei-me porque a minha mãe o tinha admirado. "Há 4 anos?" perguntou a Raquel. Ela não foi contratada há 4 meses. Ela andava perto dele há 4 anos. "O Tomás sabia que te lembravas?" Perguntei-lhe hoje. A Raquel pousou o copo. "Já o viste?" "Ainda não. Ele vem para casa mais logo." Mas perguntei-lhe por mensagem se a Mariana já tinha trabalhado para ele antes. Ele escreveu que não, que era a primeira vez dela na Silva Robótica. A Raquel parou de se mexer. "Então, ou a tua memória está errada." "Não está. Ou o teu marido acabou de mentir sobre o histórico de uma funcionária que deve ser fácil de verificar." "Exatamente." Ela suspirou. "Odeio quando dizes exatamente assim. Significa que estou prestes a perder horas de trabalho a ajudar-te a cometer um crime. Pensei que as melhores amigas fossem gratuitas. Emocionalmente, sim. Legalmente, absolutamente não." O investigador que ela recomendou chamava-se Nuno Marques. Tinha passado 12 anos como inspetor de crimes financeiros na Polícia Judiciária antes de deixar a corporação e obter a licença de investigador privado. A Raquel usava-o para pesquisas de bens e casos de fraude corporativa. "Ele não pirateia telemóveis", avisou ela. "Ele não compra registros médicos. Ele não obtém milagrosamente extratos bancários, porque a televisão destruiu a compreensão de todos sobre a lei da privacidade. Se queres algo ilegal, encontra alguém com uma tatuagem no pescoço e uma conta numa aplicação de mensagens encriptadas. Quero algo útil, então queres o Nuno." Reencaminhei-lhe a foto do casaco de fato. Começa pelo histórico de emprego e registros empresariais. Nada que dê ao Tomás um motivo para destruir documentos. A Raquel estudou-me. "Estás a assustar-me um pouco." "Ótimo. Dava-me jeito alguma companhia." Quando cheguei a casa, o Tomás estava à espera na sala de estar. Um pequeno bolo de aniversário estava na mesa de centro, completo com uma placa de chocolate, a dizer 8 anos. Tinha vestido umas calças de fato de treino cinzentas e uma camisola de manga curta. Tinha o cabelo úmido. Parecia quente, familiar, seguro. Essa era a coisa mais cruel sobre a traição.
O vilão ainda sabia onde guardávamos as toalhas lavadas. Onde estiveste? Perguntou ele. A jantar com a Raquel. Os ombros dele contraíram-se quase invisivelmente. Ele sabia o que a Raquel fazia para viver. Leonor, sobre hoje, ele veio por trás de mim e envolveu os braços à volta da minha cintura. Durante anos, este tinha sido o seu melhor movimento. O Tomás raramente discutia em voz alta. Esperava até eu acalmar e depois tornava-se gentil. Beijava-me o ombro, fazia café, tocava na minha nuca. Eu tinha confundido a evitação de conflitos com maturidade emocional porque vinha acompanhada de um excelente café expresso. O casaco da Mariana estava no meu escritório porque ela o deixou lá, disse ele. Eu mudei de roupa antes de descer para o ginásio. Foi só isso que viste. A Mariana trabalhou para ti há 4 anos. Os braços dele endureceram, um batimento cardíaco, 2, depois relaxou-os. Não, não trabalhou. Virei-me. Tens a certeza? Ela entrou na primavera. Talvez estejas a pensar noutra pessoa. Ele mentiu sem gaguejar desta vez. Isso foi quase impressionante. Talvez esteja. Sorri e fui para o quarto. Atrás de mim, o Tomás ficou muito quieto. Na manhã seguinte, o Nuno Marques encontrou-se com a Raquel e comigo numa sala de reuniões no escritório de advogados dela. Ele não era o que eu esperava. Nada de gabardina, nada de bigode barato, nada de chapéu misterioso do departamento de homens divorciados. Vestia uma camisa azul clara, calça cinzento carvão, óculos de armação fina e trazia um termo de aço inoxidável. Parecia um professor que poderia pedir desculpa antes de marcar trabalhos de casa. Senhora Silva, disse ele. Leonor. Leonor. Reuni o que está publicamente disponível e o que a sua advogada pode obter legalmente através dos seus próprios direitos corporativos. Antes de avançarmos, preciso de compreender o seu papel na Silva Robótica. Eu cofundei-a. Isso fê-lo olhar para cima. A maioria das pessoas não sabia. O Tomás era a cara da Silva Robótica. Eu tinha sido a primeira diretora financeira. Nos primeiros anos construí orçamentos na nossa mesa da cozinha, enquanto o Tomás vendia uma visão aos investidores. Quando meu pai ficou doente, afastei-me das operações diárias. Mais tarde, depois de o meu pai morrer, nunca voltei a tempo inteiro, mas tinha mantido as minhas ações. Ao abrigo do acordo de votação da empresa, eu controlava 52% das ações, o capital com direito a voto. O Tomás possuía mais capital econômico do que eu, mas eu detinha os votos que importavam. Então, não é apenas a esposa dele, disse o Nuno. Aparentemente, preciso de mandar imprimir isso numa caneca. A Raquel apontou para mim. Ando a dizer isto há 8 anos. O Nuno quase sorriu. Deslizou uma pasta pela mesa. A Mariana Pinto tinha de facto trabalhado na Silva Robótica 4 anos antes, mas não como assistente executiva do Tomás. Tinha sido coordenadora de operações júnior durante 6 meses. Depois desapareceu dos registros de emprego, sem pedido de subsídio de desemprego, sem atualização na rede social profissional, sem próximo empregador que alguém pudesse identificar. 2 anos mais tarde, apareceu brevemente noutra empresa e depois desapareceu de novo. Há 4 meses, regressou à Silva Robótica como assistente executiva do Tomás. A explicação pública do seu marido de que ela é uma nova contratação é falsa, disse o Nuno. Eu notei. Há mais. Ele mostrou-me um registro de propriedade. Um apartamento de luxo no Parque das Nações tinha sido comprado 3 anos antes por uma empresa chamada Linha Norte Comércio LDA. O gerente registrado da Linha Norte era o tio do Tomás, Roberto Silva. A Mariana tinha recebido correspondência lá durante mais de 2 anos, segundo bases de dados de histórico de moradas legais e um processo cível de um antigo empreiteiro. Conhece a Linha Norte? Perguntou o Nuno. Supõe-se que seja uma filial de distribuição, pequena, na sua maioria inativa. As sobrancelhas da Raquel ergueram-se. Supõe-se. Essa é a descrição que o Tomás me deu da última vez que revi entidades com partes relacionadas. Quando foi isso? Há 3 anos. O Nuno virou outra página. A Linha Norte tinha apresentado recentemente uma declaração de financiamento envolvendo um fornecedor de equipamentos na guarda. Nada de ilegal por si só, mas a cronologia coincidia com o primeiro desaparecimento da Mariana. Quero ser muito claro, disse o Nuno. Isto não prova um caso extraconjugal.
Não prova que o seu marido lhe pagou a casa. Diz-nos que uma empresa ligada à família dele possuía uma residência associada a ela. Isso é uma pista, não uma conclusão. Gostei logo dele por dizer isso. As pessoas que vendem certezas demasiado cedo normalmente vendem outra coisa juntamente com elas. Podemos inspecionar os pagamentos da Silva Robótica à linha norte? Perguntei. A Raquel respondeu antes dele. Como acionista maioritária, podes fazer um pedido formal para inspecionar certos livros e registros da empresa se declarares um propósito adequado. Mas se o fizermos agora, o Tomás saberá que estamos à procura. Então não o fazemos agora. O Nuno assentiu. Ainda tem algum dispositivo de cópia de segurança partilhada de há 4 anos? Computador da família, servidor doméstico, qualquer coisa que possua legalmente ou a qual tivesse acesso conjunto. Lembrei-me de um velho portátil no armário de cima do escritório doméstico do Tomás. Tinha sido o nosso computador partilhado antes de a Silva Robótica começar a emitir dispositivos seguros. Sim, não contorne uma palavra passe. Não aceda a uma conta que seja claramente privada dele. Mas se o dispositivo for seu também e contiver ficheiros partilhados ou cópias de segurança, locais aos quais já tenha autoridade para aceder, fotografe o que encontrar e ligue a Raquel antes de fazer qualquer outra coisa. A Raquel apontou para o Nuno com aprovação. Vês? Aborrecido, legal, útil. Vocês os dois estão a arruinar a ficção policial para mim. Nessa noite, o Tomás enviou uma mensagem a dizer que tinha um jantar com um cliente. Esperei que ele saísse. Depois fui ao escritório de casa. O velho portátil estava exatamente onde me lembrava, debaixo de uma pilha de cabos de carregamento mortos e programa informático de impostos obsoleto. A bateria era inútil, mas o cabo de alimentação funcionava. O ambiente de trabalho abriu sem palavra passe. Havia velhas fotos de família, faturas, documentos iniciais da Silva Robótica e uma pasta intitulada Junho. Cliquei nela porque junho era o mês de nascimento da minha mãe. Não era sobre a minha mãe. Havia dezenas de fotografias da Mariana em conferências, na copa do escritório, num piquenique da empresa, sentada num sofá com uma pasta equilibrada nos joelhos. Em várias, o Tomás estava demasiado perto dela. Continuei a rolar a página. A última foto estava datada de há 4 anos. A Mariana estava sentada no antigo escritório do Tomás, a vestir o casaco de fato cinzento e o broche de camélia. Uma mão repousava sobre a parte inferior da sua barriga. Fiquei a olhar para aquilo até o ecrã ficar desfocado. Depois reparei noutra coisa. Na secretária, ao lado dela, estava um cartão de uma clínica de saúde da mulher. Nenhum registro médico, nenhum diagnóstico, apenas um cartão de lembrete de consulta visível na fotografia. O suficiente para fazer o meu coração começar a bater com força. Não abri o correio eletrônico, não pesquisei em contas na nuvem. Fotografei o ecrã, liguei a Raquel e desliguei o portátil. 2 minutos depois, a Raquel disse: "Não o confrontes. Não estava a pensar fazê-lo. Estás com aquele tom." "Que tom?" "Aquele que os assassinos em série provavelmente usam quando compram sacos para o congelador." Sentei-me no chão com as costas encostadas à estante. "Raquel, ela estava grávida." "Talvez. A foto diz o suficiente. A foto diz que ela tinha um cartão da clínica e a mão na barriga. O teu cérebro diz grávida. Os tribunais preferem substantivos com documentação. Sabes mesmo como arruinar um momento. É por isso que as pessoas me pagam." Depois de desligarmos, voltei a abrir a foto no meu telemóvel. O broche de camélia brilhava na lapela da Mariana. Há 4 anos, ela tinha sido próxima o suficiente do meu marido para se sentar no escritório dele com a mão sobre a barriga. 4 anos mais tarde, ela tinha caminhado em direção ao mesmo homem com 2 cafés enquanto ele vestia as calças. Aquilo não era um caso novo. Era uma velha história que nunca tinha acabado. Capítulo 3. O menino com um sorriso do Tomás. 6 dias depois, o Nuno ligou-me às 7 da manhã. "Tenho algo que devia ver", disse ele. Essa frase não melhorou muito a minha semana até agora. "Eu sei." Deu-me uma morada em Campo de Ourique e disse-me para não chegar antes das 8. Estacionei em frente a um infantário com um mural de dinossauros sorridentes pintado em toda a parede frontal. Os pais entravam e saíam sob um céu azul e frio, carregando mochilas, lancheiras, copos de viagem
e as 1000 pequenas emergências das manhãs normais. Pouco depois das 8h15, a Mariana apareceu. Vestia calças de ganga, tênis e um casaco camel. O cabelo estava apanhado num rabo de cavalo solto. Sem a maquilhagem do escritório e os saltos altos, parecia mais nova. Estava a segurar a mão de um menino. Ele tinha 3, talvez 4 anos. Mochila vermelha, casaco azul com capuz, tênis pequeninos que brilhavam quando ele pisava. No passeio, a Mariana agachou-se para lhe fechar o casaco. O menino esticou os braços e deu-lhe palmadinhas na bochecha com as 2 mãos. Depois, riu-se. O meu estômago caiu. Eu tinha visto aquele sorriso exato numa velha fotografia do Tomás aos 4 anos. Os mesmos dentes da frente ligeiramente tortos, a mesma forma como um olho se estreitava mais do que o outro. A genética não é um tribunal, mas por vezes é rude o suficiente para caminhar na nossa direção e apresentar-se. O Nuno bateu suavemente no vidro do lado do passageiro. Destranquei a porta e ele entrou com 2 cafés. Você continua a aparecer com bebidas, disse eu. Risco da profissão. A vigilância é 90% espera e 10% mau café. Entregou-me um. Quem é ele? O nome dele é Simão Pinto. Tem 3 anos. Ouvi a educadora cumprimentá-lo pelo nome e depois confirmei com um anúncio de nascimento público que a mãe da Mariana publicou há 3 anos. Não vou tocar em registros médicos ou escolares protegidos sem um processo legal. Portanto, não sabemos a paternidade. Mas trouxe-me aqui porque vi o Tomás aqui no sábado. Virei-me para ele. O Nuno abriu o telemóvel e mostrou-me uma série de fotografias tiradas a partir de um passeio público. O veículo de luxo preto do Tomás estacionado perto do infantário, o Tomás ajoelhado ao lado do Simão à porta de uma gelataria. O Simão aos ombros do Tomás, a Mariana a caminhar ao lado deles. E uma fotografia final. O Simão a dormir nos braços da Mariana, enquanto o Tomás beijava o topo da cabeça do menino. Fiquei a olhar para aquilo. No sábado passado, o Tomás tinha me dito que estava no porto reunido com um grupo de capital de risco. Aparentemente, o capital de risco agora vinha com pepitas coloridas. Ouviu o menino chamar-lhe alguma coisa? Perguntei. A voz do Nuno suavizou-se. Chamou-lhe pai. Pousei o café no suporte porque a minha mão tinha começado a tremer. Pela primeira vez desde o escritório, a dor quebrou o gelo. Não porque o Tomás se tivesse deitado com a Mariana, nem sequer porque pudesse haver uma criança, porque ele tinha construído uma segunda versão da nossa vida e continuava a voltar para a minha. Tinha me deixado passar 8 anos a discutir filhos, como se fôssemos 2 adultos responsáveis a tomar uma decisão conjunta. Tudo isto enquanto um menino de mochila vermelha lhe chamava pai do outro lado da cidade. Vou vomitar, disse eu. O Nuno abriu logo a porta. Lá fora, por favor. Este carro manteve o seu valor. Ri-me. Saiu a meio caminho entre um soluço e um engasgo. Isso foi uma piada? A Raquel diz que o humor impede os clientes de cometerem crimes graves. A Raquel diz muitas coisas, a maior parte delas faturáveis. A porta do infantário voltou a abrir-se. A Mariana saiu novamente, sozinha, parou no passeio e verificou o telemóvel. Por um segundo, pareceu exausta em vez de elegante. Não uma sedutora, não uma vilã de vestido vermelho, apenas uma mulher com olheiras profundas e uma lista de compras aberta no ecrã. Depois entrou num jipe compacto e foi-se embora. Odiei aquele detalhe. Teria sido mais fácil se ela parecesse má. A vida real raramente oferece assistência de guarda-roupa. Não se aproxime da criança, disse o Nuno. Não ia fazê-lo. Não aborde a Mariana na escola. Eu sei. Não a siga até casa. Olhei para ele. Dá a todos os clientes o briefing de assassinos em série? Apenas aos mais calmos. As pessoas zangadas são previsíveis. As pessoas calmas fazem folhas de cálculo. Naquela tarde, a Raquel e eu encontramo-nos no seu escritório. Ela já tinha revisto o relatório do Nuno. Antes que perguntes, disse ela, a lei portuguesa não pune o adultério através da divisão de bens. Este é um sistema de divórcio sem culpa. Não ficas com um apartamento de luxo só porque o teu marido é um idiota espetacular. Que pena. No entanto, se os bens conjugais foram gastos num caso amoroso ou ocultados através de empresas associadas, a dissipação é relevante. E se o dinheiro da empresa foi mal utilizado,
Isso é um problema completamente diferente. A linha Norte comprou o apartamento da Mariana. Ainda não sabemos quem pagou a linha Norte. Então, preciso dos livros. A Raquel recostou-se. Assim que enviarmos um pedido formal de livros e registros, o Tomás vai saber que já não estás a fingir. Estou farta de fingir. Ainda bem, porque há outra questão. Ela tirou o mais recente acordo parasocial da Silva Robótica. Eu não olhava para ele há anos. Ver o meu nome na primeira página pareceu estranhamente íntimo. Leonor Silva, 52% de poder de voto. Tomás Silva, 31% de poder de voto. Outros fundadores e o fundo de colaboradores detinham o resto. Ainda és a administradora, disse a Raquel. Tecnicamente. Não há tecnicamente. Estás no conselho. Deixaste de assistir à maioria das reuniões, mas nunca renunciaste. O Tomás tem te enviado os materiais eletronicamente e tu tens passado procurações. Fiz uma careta. Durante anos, sempre que chegava um dossiê do conselho, o Tomás dizia: nada de invulgar, apenas vota por procuração para podermos avançar rapidamente. E eu votava. O casamento é um péssimo sistema de controlo interno. Se o dinheiro de partes relacionadas se moveu da Silva Robótica para a linha Norte sem a devida divulgação, continuou a Raquel, podes ter reivindicações corporativas diretas, não apenas reivindicações de divórcio. Envia o pedido, Leonor. Envia. Ela estudou-me por um momento. Depois sorriu. Bem-vinda de volta à tua própria empresa. Na manhã seguinte, o Tomás ligou antes das 8. Que raio é isto? Não. Olá. Não. Bom dia. Ele tinha recebido o pedido de acesso aos livros e registros. Em que página? A Raquel escreve de forma agressiva. Não brinques, porque estás a exigir balancetes de fornecedores, transações com partes relacionadas, despesas de executivos e contratos da linha Norte, porque sou administradora e acionista maioritária. Silêncio. Depois, cuidadosamente. Isto é por causa da Mariana. Não, isto é porque mentiste sobre a Mariana. A diferença é cara. Ele respirou fundo ao telemóvel. Leonor, podemos falar sobre o nosso casamento sem arrastar a empresa para isto. Tu trouxeste a empresa para o nosso casamento há anos. Eu só me esqueci de te passar a fatura. Não fazes ideia do que estás a fazer. Isso fez-me rir. Tomás, eu construí os primeiros 3 modelos financeiros que mantiveram a Silva viva. Eu negociei o aluguer do nosso primeiro armazém, enquanto tu ainda estavas a ligar para Business Angels a partir do meu chasso velho. A razão pela qual achas que eu não faço ideia do que estou a fazer é porque passei 8 anos a tornar confortável para ti o facto de te esqueceres disso. Ele não disse nada. Desliguei a chamada. 3 dias depois, os registros chegaram através de advogados externos. Não tudo. O suficiente. A linha Norte tinha recebido mais de 8 milhões de euros da Silva Robótica ao longo de 4 anos através de uma série de acordos de distribuição regional de equipamentos. A linha Norte, por sua vez, tinha pago a fornecedores na guarda. Alguns pagamentos pareciam normais, outros não. Um fornecedor aparecia repetidamente. A Montanha Alta Equipamentos, 180.000 euros, 220.000 euros, 165.000 euros, 310.000 euros. Fatura após fatura, por componentes de robótica, sensores de segurança de minas e equipamento de monitorização remota. Mas os registros de envio anexos aos pagamentos eram suspeitamente finos, e o contacto interno para o fornecedor da guarda estava listado como Mariana Pinto. Há 4 anos, o mesmo mês em que ela entrou na Silva Robótica. A Raquel assobiou baixinho. A tua amante vem com experiência em compras. Não lhe chames minha amante. Justo, a amante do Tomás. A tua potencial testemunha. O Nuno passou os 2 dias seguintes a verificar registros empresariais. Depois ligou. Encontrei um morto. Sabes mesmo como abrir uma conversa. As faturas da Montanha Alta listam um contacto no terreno chamado Leandro Faria. Segundo os registros civis, o Leandro Faria morreu há 3 anos. Olhei para as faturas espalhadas pela minha mesa de jantar. Os pagamentos em nome dele continuaram durante 18 meses após a sua morte. Isso é impossível. Não é impossível. É apenas má contabilidade ou fraude. Quem é o dono da Montanha Alta? No papel, um homem chamado Carlos Alves. Na prática, ainda não sei.
A morada registrada é uma caixa de correio perto da guarda. Nenhum armazém, nenhum parque de equipamentos, nenhum funcionários que eu consiga verificar. Uma empresa fantasma. Parece que sim. E a Mariana era o contacto. Sim. Olhei pela janela. A cidade estava a desaparecer no início da noite. Uma segunda família, um fornecedor fantasma, um contacto morto, e o meu marido estava apavorado não apenas porque eu o tinha apanhado com outra mulher. Ele tinha medo de que eu começasse a ler. Agora percebia por quê. Capítulo 4. O homem morto na fatura. Quando se sabe que um casamento contém um segredo, todas as gavetas trancadas começam a parecer culpadas. Resisti à vontade de transformar o nosso apartamento numa cena de crime. Em vez disso, fiz algo muito mais perigoso para o Tomás. Voltei ao trabalho. Não oficialmente, ainda não, mas passava todas as manhãs no escritório da Raquel, com os registros da Silva Robótica, espalhados pela mesa de reuniões, e todas as tardes a falar com o Nuno sobre o que podia ser verificado legalmente. Os números eram uma língua que eu outrora falara fluentemente. Voltaram mais depressa do que eu esperava. A linha Norte Comércio LA não era apenas uma filial familiar adormecida. Tinha se tornado num funil. A Silva Robótica pagava à linha Norte por compras regionais. A linha Norte pagava à Montanha Alta e a 2 outros fornecedores da guarda. Esses fornecedores faturavam equipamentos que muitas vezes não tinham um registro de frete correspondente, nenhum relatório de recessão e nenhuma entrada de número de série na base de dados de ativos da Silva. O dinheiro saía de Lisboa. O papel voltava. O equipamento não. Como é que ninguém detetou isto? Perguntei. A Raquel lançou-me um olhar. Queres dizer, além do diretor-geral que aprovava exceções, da controladora financeira que lhe reportava e da administradora que assinava procurações sem ler os processos, podias ter mentido para me fazeres sentir melhor. Isso não faz parte das minhas competências. Os montantes totalizavam pouco menos de 6 milhões de euros em 4 anos. O suficiente para importar, não o suficiente para afundar uma empresa avaliada em centenas de milhões de euros, o que o tornava mais estranho. Se o Tomás quisesse roubar da Silva Robótica, teria encontrado formas mais fáceis. Se quisesse sustentar a Mariana, não precisava de uma rede de fornecedores de 3 distritos e faturas de sensores de mineração. Este dinheiro tinha um propósito. O Nuno encontrou a peça seguinte através de registros de litígios. O proprietário registrado da Montanha Alta, Carlos Alves, tinha sido processado 2 anos antes por um arrendamento comercial não pago. Durante a fase de descoberta de provas nesse caso, foi submetido um documento publicamente mostrando que alguém chamado Diogo Valente tinha sido fiador das obrigações da Montanha Alta. O Diogo Valente morava no Conselho do Fundão. Quem é ele? Perguntei. Pequeno empreiteiro, corretor de equipamentos, algumas penhoras fiscais. Uma acusação de fraude arquivada há anos. Nada que explique por que razão a empresa do seu marido enviou milhões através de entidades ligadas a ele. Alguma ligação a Mariana, não pública. Ao Tomás, também não é pública. Então, voltamos às suposições. Voltamos a investigar. Verbo diferente. Sorri. As correções secas do Nuno tinham se tornado estranhamente reconfortantes. Ele nunca me deixava correr mais depressa do que as provas. Isso importava porque a minha imaginação tinha se tornado uma atleta olímpica. Em casa, o Tomás tentou uma estratégia diferente. Tornou-se atencioso. Flores chegaram na terça-feira. Reservas para jantar apareceram na quarta-feira. Na quinta-feira de manhã, ele fez panquecas, coisa que não fazia desde as antigas eleições. Estas são panquecas de desculpas? Perguntei. São o pequeno almoço. Os mirtilos sentem-se culpados. Ele pousou a espátula. Leonor, eu não quero que nos tornemos inimigos. Então para de te comportares como a advogada da oposição. Eu disse-te que a Mariana foi um erro. Não. Tu disseste-me que ela não estava lá. Depois disseste-me que ela nunca tinha trabalhado para ti antes. Depois os teus próprios registros de salários apresentaram-me a Mariana de há 4 anos. O rosto dele contraiu-se. Lidei mal com a situação. Lidaste mal com as tuas calças. Isto é maior. Ele desligou o fogão. Por um momento, pensei que ele me pudesse finalmente dizer algo real.
Em vez disso, disse: Porque estás a escavar sobre a linha norte? Aí estava. Não. Porque estás magoada? Não. Podemos salvar isto? Porque estás a escavar sobre a linha norte? Porque estou curiosa. A curiosidade pode prejudicar as pessoas. E a fraude também. A espátula escorregou-lhe da mão e bateu na bancada. Um som minúsculo. Uma resposta enorme. O que é que tu sabes? Perguntou ele. O suficiente para saber que deves parar de me fazer essa pergunta. Peguei no meu café e saí. Nessa tarde, o Nuno encontrou-se comigo fora de um complexo de armazéns no Carregado. Ele tinha descoberto que a Montanha Alta tinha alugado uma pequena unidade de armazenamento lá debaixo de uma empresa de logística portuguesa. A unidade estava agora vazia, mas o antigo gestor da propriedade ainda tinha arquivos de contratos de arrendamento. Com a permissão do proprietário, o Nuno tinha obtido cópias de registros não confidenciais ligados ao antigo litígio. Um documento listava um contacto de emergência para Diogo Valente. Mariana Pinto. Li a linha 2 vezes. Então eles conhecem-se. Sim. Como? Ainda estou a trabalhar nisso. Nuno, estou a desenvolver uma alergia a essa frase. O tratamento é paciência. Preferia ter urticária. Ele entregou-me outra página. Uma fotografia de uma conta pública de uma rede social mostrava a Mariana, aos 22 anos, ao lado de um jovem Diogo Valente num churrasco de família na Guarda. A legenda dizia: primos para sempre, mesmo quando este idiota queima as febras. Primos, disse eu, pelo menos socialmente, possivelmente com laços de sangue. Portanto, a Mariana não se candidatou à Silva Robótica por acaso. Provavelmente não. O início da história moveu-se debaixo dos meus pés. Há 4 anos, a Mariana não tinha simplesmente conhecido o Tomás no trabalho. Alguém ligado à Guarda tinha-a colocado ao alcance dele. Por quê? O Nuno abanou a cabeça. Precisamos da ligação do Tomás à Guarda. Vasculhei a minha memória. Depois lembrei-me de uma fotografia emoldurada em casa da minha sogra. O Tomás de botas de caminhada, ao lado de uma clínica rural, queimado do sol e a sorrir. Há 4 anos, a Silva Robótica tinha doado equipamento informático de telemedicina a uma organização sem fins lucrativos que servia comunidades isoladas no interior. O Tomás tinha passado quase 3 meses a viajar entre locais piloto na Guarda e em Viseu. Na altura, pensei que tinha sido uma das melhores coisas que ele já fizera. Conselho do Fundão, disse lentamente. Ele esteve lá. O Nuno olhou para mim. Quando? Há 4 anos, mesmo antes de a Mariana entrar para a Silva. A cronologia encaixava. No fim de semana seguinte, fui visitar a mãe do Tomás. Helena Silva vivia numa casa grande em Cascais, com 2 bordos, uma cadela Golden Retriever idosa e fotografias de família emolduradas suficientes para sustentar um pequeno museu. Ela abriu a porta e abraçou-me, antes que eu pudesse despir o casaco. Estás demasiado magra, anunciou ela. Olá para si também. O Tomás está a dar-te de comer? Quase me ri, mas não com sucesso. Conduziu-me até à cozinha e começou a fazer chá. A Helena tinha 71 anos e ainda tratava o sucesso do filho como prova de que ela própria tinha derrotado o capitalismo. Nunca tinha sido cruel para mim. Também nunca tinha aceitado completamente que eu era mais do que a mulher sensata do Tomás. Vocês os dois estão bem, não estão? Perguntou ela. Por quê? Ele parece cansado. Trabalho? Sempre trabalho. Não lhe disse que as empresas podiam ser reconstruídas. Um bom casamento, não. Olhei para ela. Por vezes, a ironia não sussurra. Por vezes, entra de sapatos clássicos. Enquanto a Helena procurava uma lata de bolachas num armário, notei um envelope pardo na bancada. O nome Tomás Silva estava escrito na frente. O remetente era da Guarda. D. Valente. O meu pulso acelerou. Quem é o Diogo Valente? Perguntei da forma mais casual que consegui. A Helena olhou. Não faço ideia. Isso chegou no mês passado. O Tomás abriu a carta aqui e ficou branco como a cal. Levou a carta, deixou o envelope. Eu ia deitá-lo fora. O Tomás ainda faz negócios na Guarda? Ele volta lá às vezes, menos agora. Nunca gostei dessas viagens. Por quê? Ela pousou a lata de bolachas. Porque aconteceu alguma coisa no primeiro ano. Esperei. Quando ele voltou daquele projeto de solidariedade, estava diferente. Nervoso, a beber mais. O teu pai estava doente na altura, por isso já tinhas com que te preocupar.
e eu não quis juntar mais. O que é que aconteceu? Não sei, mas ele trouxe-me uma pulseira de prata de uma família de lá. Disse que era um presente de agradecimento. 6 meses depois, veio cá, viu-me com ela e arrancou-ma do pulso. Arrancou-lhe? Não de forma violenta, apenas de repente. Disse que não a usasse porque estava suja. Perguntei-lhe o que queria dizer. Não respondeu. Levou-a com ele. Suja. A palavra ficou entre nós. Lembra-se de alguém que viajasse com ele? O Francisco Rocha. O Tomás usava o Francisco como motorista na altura. O Francisco está reformado agora. Vive com a filha em Loures, creio eu. Ela desapareceu no corredor e voltou com uma velha agenda de moradas. Por que tantas perguntas? Olhei para a mulher que me tinha chamado família durante 8 anos. Quase lhe contei. Depois lembrei-me do Tomás a perguntar por que estava eu a investigar a linha norte. Assunto do Conselho de Administração. Disse essa parte que era verdade. A Helena deu-me o número do Francisco. Liguei a partir do meu carro. Uma voz rouca de homem atendeu ao quarto toque. Rocha. Senhor Rocha. Chamo-me Leonor Silva. Silêncio. Um longo silêncio. Senhora Silva, disse ele finalmente. Preciso de lhe perguntar sobre a guarda há 4 anos. Outro silêncio. Depois ouvi-o suspirar. Eu interrogava-me quando é que alguém ia perguntar. Os meus dedos apertaram o telemóvel. Podemos encontrar-nos? Não ao telemóvel, disse ele, e não na sua casa. Por quê? Porque o que quer que o seu marido lhe tenha dito sobre o fundão não foi a história toda. Ele deu-me uma morada. Depois de desligarmos, fiquei no carro à porta da casa da Helena e vi as folhas rasparem na rua. Eu tinha ido à procura de uma amante. Tinha encontrado uma criança. Tinha ido à procura de pagamentos à amante. Tinha encontrado fornecedores fantasmas. Tinha ido à procura de um fornecedor fantasma. Tinha encontrado a guarda. E algures na guarda estava a primeira mentira. Capítulo 5. Há 4 anos na guarda. O Francisco Rocha morava numa casa térrea de tijolo perto de Loures, com um flamingo de plástico no relvado e 3 câmaras de segurança diferentes apontadas para a entrada de automóveis. Ele abriu a porta antes de eu bater. É a cara do seu pai, disse ele. Olá para si também. O seu pai tinha sempre essa cara mesmo antes de fazer uma pergunta da qual já sabia metade da resposta. Entre. O Francisco tinha conduzido o Tomás durante os anos mais feios da empresa emergente. Aeroportos às 4 da manhã, jantares com investidores à meia-noite, visitas a fábricas em tempestades. Não era da família, mas estivera perto o suficiente para ver as costuras. Ele serviu café em 2 canecas lascadas e sentou-se à minha frente na mesa da cozinha. Quanto é que sabe? Perguntou ele. A Mariana trabalhou para o Tomás há 4 anos. Ela tem um filho de 3 anos que lhe chama pai. Uma empresa ligada ao Tomás pagou o apartamento dela. Milhões de euros movimentaram-se através de fornecedores fantasmas na guarda. O Diogo Valente está ligado a um deles. O rosto do Francisco descaiu. Jesus, é a sua vez. Ele esfregou ambas as mãos na cara. O projeto da organização sem fins lucrativos no fundão era real. A Silva doou equipamento informático de telemedicina e equipamentos de rede. O Tomás foi lá abaixo porque a publicidade era boa e porque, na altura, ele ainda gostava de fazer coisas que o faziam sentir-se o homem que tinha prometido a toda a gente ser. Essa frase doeu porque eu a compreendi. Houve uma mulher, continuou Francisco, Lara. Tinha 26 anos. Trabalhava à noite num café e ajudava na clínica durante o projeto. O Tomás começou a falar com ela. Depois começou a arranjar motivos para não voltar para o hotel. Fiquei a olhar para a superfície negra do meu café. Ele dormiu com ela? Sim, uma vez. A expressão do Francisco dizia que a minha pergunta era ingênua. Mais de uma vez. 2 semanas, talvez. Depois ele acabou tudo. Ia voltar para casa. Ela disse-lhe que estava grávida. O primeiro caso antes da Mariana. Antes da criança, em Campo de Ourique. Antes de todas as mentiras elaboradas que eu pensava serem o início. O que aconteceu com a gravidez? Não sei. Sei que a Lara disse que estava grávida. Sei que o Diogo, o irmão mais velho dela, apareceu furioso. Havia fotografias do Tomás com ela. Mensagens suficientes para destruir um fundador casado que tinha acabado de fazer da respeitabilidade de homem de família parte da marca da sua empresa. O Diogo exigiu 250 mil euros.
e apoio se o bebê fosse do Tomás. O Tomás pagou pessoalmente. Primeiro, um advogado redigiu um acordo confidencial. Documento estúpido, mal gerido. Estavam todos assustados. O Francisco levantou-se, foi a um armário e voltou com um telemóvel antigo. Mostrou-me uma fotografia de um acordo assinado. O nome do Tomás estava na parte inferior. Eu não precisava de análise grafológica. Tinha-o visto assinar cartões de aniversário, papéis de hipoteca, formulários de hospital e a nossa certidão de casamento. A Lara sofreu um aborto espontâneo meses mais tarde, disse o Francisco. Pelo menos foi o que o Tomás me disse. Nunca vi provas. Ele pensou que o problema tinha acabado. O Diogo não pensou o mesmo, porque o Diogo tinha descoberto quem era o Tomás. Exatamente. O Diogo não era nenhum gênio do crime. Era um indivíduo ganancioso que encontrou o ponto fraco de um homem rico e continuou a pressionar. Começou a pedir favores, introduções, trabalho como fornecedor, depois dinheiro e a Mariana. O Francisco desviou o olhar. Ela apareceu em Lisboa uns meses mais tarde. Prima do Diogo. A cabeça dele voltou-se rapidamente para mim. Sabe dessa foto pública, então? Sim, prima. Ela conseguiu um emprego na Silva. No início, acho que ela só devia reportar o que se passava, com quem o Tomás se encontrava, que contratos estavam para vir, quanto valia a empresa, coisas que o Diogo pudesse usar, e o Tomás também dormiu com ela. O Francisco deu uma gargalhada sem humor. O seu marido nunca foi tão inteligente como os investidores pensam. Quase sorri. Quando a Mariana engravidou, o Tomás perdeu as estribeiras, disse o Francisco. Tiveram uma discussão aos gritos no escritório. Ele disse que as datas não batiam certo. Acusou-a de o ter tramado. Ela ameaçou contar-lhe a si e ao conselho de administração tudo. Depois ela despediu-se. Mas ele pagou-lhe o apartamento. Depois de o menino nascer. Sim. Portanto, ele acreditou que a criança era dele. Nunca me disse se houve um teste, mas começou a fazer visitas. Em segredo. Conduzi-o 2 vezes. Depois disso, começou a usar o seu próprio carro. Engoli em seco. Por que os fornecedores fantasmas? O rosto do Francisco endureceu. Foi aí que piorou. O Diogo queria mais do que dinheiro para acalar. Queria um canal. Tinha amigos com empresas vazias na guarda. Pressionou o Tomás a encaminhar as compras através da linha norte e a faturar a Silva equipamentos que custavam uma fração da fatura ou que nunca existiram. O Tomás recusou no início. O Diogo ameaçou divulgar tudo. A Lara, a Mariana, a criança, e alegou que tinha documentos internos suficientes da Mariana para fazer o conselho pensar que o Tomás já andava a roubar. Então o Tomás decidiu que a solução para ser ameaçado com alegações de fraude era cometer fraude. Eu não disse que ele era brilhante. A gargalhada escapou antes que eu a pudesse deter. Parecia quase obsceno estar sentada ali a aprender a arquitetura da traição do meu marido e a fazer piadas. Mas às vezes, o riso é a recusa do corpo em dar a uma pessoa terrível todas as emoções disponíveis. Há quanto tempo sabia? Não sabia tudo. Sabia sobre a Lara. Sabia que o Diogo continuava a ligar. Sabia que o Tomás tinha começado a fazer umas viagens estranhas à guarda. Deixei de conduzir para ele depois da primeira reunião com o fornecedor falso, porque lhe disse que não queria fazer parte disso. Por que não me contou? O Francisco pareceu envergonhado. Cobardia. Lealdade na direção errada. Escolha uma. Pelo menos ele não o disfarçou. Alguém mais está a investigar a Montanha Alta, disse eu. O Nuno encontrou outra equipa forense privada a seguir os mesmos fornecedores. Tem ideia de quem os contratou? O Francisco assentiu lentamente. Provavelmente o Tomás. O Tomás? Há cerca de 2 meses, ele ligou-me. A primeira vez em quase 1 ano. Perguntou se eu ainda conhecia um advogado de crimes de colarinho branco chamado Martim Castro. Disse que o Diogo tinha começado a falar em assumir o controlo da Silva, não apenas dinheiro. O Tomás parecia apavorado. Dei-lhe o número. Isso fechava a ponta solta. O meu marido tinha finalmente começado a tentar escapar. Simplesmente não me tinha incluído no plano de fuga. Porque acharia o Diogo que poderia assumir o controlo da Silva? Ele não pode simplesmente pegar nas tuas ações. Ele sabe disso. Mas se o Tomás te conseguisse tirar do conselho, recomprar parte do teu capital com direito a voto, ou convencer-te a assinar uma procuração de voto,
O Diogo acreditava que poderia forçar o Tomás a aprovar acordos de capital e fornecedores que favoreciam as pessoas que o Diogo controlava. Então, eu era o obstáculo. A senhora era a fechadura da porta. Recostei-me. Durante anos, o Tomás tratara o meu controlo de votação como uma relíquia inconveniente da era das empresas emergentes. Tinha brincado sobre eu ser a ditadora silenciosa. Eu levara isso como afeto. O Diogo vira-o mais precisamente como proteção. Ainda tem a fotografia desse acordo? Tenho. A Raquel vai precisar de uma cópia e pode querer uma declaração formal sua. Eu dou-lhe. Levantei-me. O Francisco acompanhou-me até a porta. Senhora Silva. Leonor. Leonor. O Tomás fez algumas coisas decentes na vida. Não deixe que ninguém use isso para a convencer de que as coisas más não contam. Olhei para ele. Não deixarei. Lá fora, a tarde tinha se tornado brilhante e fria. Sentei-me no carro e liguei ao Nuno. Os outros investigadores são do Tomás. Isso faz sentido. O Francisco diz que o Tomás contratou um advogado de colarinho branco há 2 meses, porque a chantagem aumentou. Interessante. Ele estava a tentar safar-se. O Nuno ficou calado por um momento. Tentar escapar às consequências não é o mesmo que assumir a responsabilidade. Ali estava outra vez. Provas, não fantasia. Fechei os olhos. Obrigada. Por quê? Por não o transformares nem num monstro nem numa vítima. As pessoas são geralmente mais inconvenientes do que isso. Devias bordar isso numa almofada. Não tenho almofadas decorativas. Eu sabia que havia algo de errado contigo. Ele riu-se então, baixo e brevemente. Foi a primeira vez que ouvi a sua risada. Por razões que não analisei, o som permaneceu comigo durante todo o caminho para casa. Capítulo 6. A amante do meu marido faz uma proposta de negócios. A Mariana pediu para se encontrar comigo numa sexta-feira à tarde. Não através do Tomás. Não através da Silva Robótica. Enviou-me uma mensagem de correio eletrônico de uma conta pessoal com o assunto: deveríamos falar sem ele. A Raquel leu a mensagem por cima do meu ombro. Essa frase lançou 12% da minha carreira. A mensagem foi cuidadosa. A Mariana disse que queria resolver a situação em privado e acreditava que todos poderiam evitar danos desnecessários. Ela está a negociar, disse eu. Está a tentar, deixa-a. A Raquel franziu a testa. Não te encontres com ela sozinha. Não tencionava fazê-lo. Escolhemos uma sala de reuniões privada na Sociedade de Advogados da Raquel. A Mariana chegou 10 minutos mais cedo, vestida com um vestido azul marinho, sapatos rasos e o broche de camélia. Claro que ela usava o broche. Algumas pessoas trazem um advogado para as negociações. A Mariana trouxe simbolismo. Parou quando viu a Raquel. Pensei que isto fosse entre nós. E é, disse eu. A Raquel está aqui para garantir que nenhuma de nós diz algo estúpido. Ela construiu um negócio próspero em torno desse serviço. A Raquel sorriu docemente. Por favor, continuem. A Mariana sentou-se à minha frente. De perto parecia cansada. As unhas estavam lascadas. Havia uma minúscula mancha perto do punho do vestido, o tipo de marca que uma criança deixa com dedos pegajosos. Imaginei os tênis luminosos do Simão. A minha raiva aguçou-se. Tu sabes sobre o meu filho, disse ela. Não foi uma pergunta. Sei que existe um menino chamado Simão que chama pai ao meu marido. O queixo dela ergueu-se. Ele é filho do Tomás. A Raquel falou calmamente. A paternidade legal foi estabelecida? A Mariana pareceu irritada. Houve um teste de ADN privado quando o Simão tinha 6 meses. O Tomás sabe. Isso bateu mais forte do que eu esperava. Um teste. Certeza. Durante quase 3 anos o Tomás soubera. A Mariana respirou fundo. Eu não pedi que as coisas acontecessem da forma como aconteceram. Ri-me uma vez. Candidataste-te à empresa do meu marido sob a direção do teu primo. Recolheste informações para ele, dormiste com o meu marido, tiveste um filho dele, aceitaste casa paga por entidades ligadas à empresa dele e voltaste como sua assistente executiva. E na semana passada, encontrei o teu casaco de fato no chão do escritório dele. Que parte te aconteceu a ti por obra do acaso? O rosto dela enrubesceu. Achaste que sabias tudo? Não, é por isso que estás aqui. Ela olhou para a Raquel. O Diogo usou-me, e tu usaste o Tomás, disse eu. Ao início, as palavras saíram rapidamente, quase com raiva. Ao início, sim.
O Diogo é meu primo. A minha mãe é tia dele. Disse-me que o Tomás tinha arruinado a vida da Lara e virado as costas. Queria que eu conseguisse um emprego na Silva e descobrisse o que o Tomás estava a esconder. Quanto valia a empresa? Quem tinha o controlo? Eu tinha 25 anos. Pensei que estava a ajudar a família. Depois apaixonei-me por ele. A expressão da Raquel não se alterou. A minha provavelmente sim, porque os olhos da Mariana brilharam. Não tem de acreditar em mim. Acredito que tu acreditaste nisso. São coisas diferentes. Ele também me amava. Então, parabéns. Encontraste um amor tão forte que ele te manteve num apartamento escondido e agendou a paternidade em função das reuniões com investidores. A Raquel tossiu para a mão. Os olhos da Mariana encheram-se de lágrimas. Não senti qualquer triunfo. Não estava interessada em ganhar o Tomás como prêmio. Eu queria a verdade e a minha vida de volta. Por que voltaste a Silva? Perguntou a Raquel. A Mariana limpou uma lágrima debaixo de um olho. O Diogo obrigou-me. Disse que o Tomás tinha deixado de cooperar. O dinheiro dos fornecedores abrandou. O Tomás contratou advogados. O Diogo queria-me perto o suficiente para o vigiar. E o caso amoroso recomeçou. Ela olhou para mim. Sim. Voluntariamente? Sim. Pelo menos ela tinha a coragem de não se esconder atrás de chantagem para essa parte. Então, o que queres de mim? Perguntei. A Mariana meteu a mão na mala e colocou uma pasta em cima da mesa. Lá dentro estava uma proposta de separação provisória. Não era um documento legal, era uma lista de desejos. Eu renunciaria ao Conselho da Silva Robótica. Concederia ao Tomás uma procuração de voto de 5 anos sobre as minhas ações. Concordaria com um acordo de divórcio privado e uma cláusula de confidencialidade. Em troca, o Tomás dar-me-ia um acordo financeiro generoso e a situação envolvendo a guarda permaneceria fora da imprensa. Li 2 vezes. Depois olhei para a Mariana. Foi o Diogo que escreveu isto? Ela hesitou. Aí estava a minha resposta. A voz da Raquel tornou-se muito suave. Mariana, alguém a instruiu a apresentar estes termos a Leonor? Estou a tentar proteger o Simão. Essa não foi a minha pergunta. Os dedos da Mariana apertaram a alça da mala. O Diogo diz que se a Leonor continuar a escavar, todos perdem. O Tomás vai para a prisão. A Silva Robótica colapsa. Milhares de trabalhadores saem prejudicados. O Simão cresce com o nome do pai em todos os artigos de jornal. Aí estava, a ameaça embrulhada em preocupação. Fechei a pasta. Diz ao Diogo que não. A Mariana ficou a olhar para mim. Tu não percebes o que ele tem. Ele tem provas de que o meu marido é um mentiroso e pode ter cometido crimes corporativos. Eu tenho o mesmo problema. A diferença é que não preciso de chantagear o Tomás com isso. Ele vai destruí-lo. O Tomás já tem feito um trabalho respeitável nisso sozinho. E em relação à empresa, inclinei-me para a frente. Esta é a parte que todos vocês continuam a perceber mal. A Silva Robótica não é o reino do Tomás. É uma sociedade anônima com sede em Lisboa. Tem colaboradores, um conselho de administração, investidores, contratos, clientes e obrigações legais. Se o diretor-geral a está a envenenar, retirá-lo não é destruir a empresa, é manutenção. A Mariana empalideceu. Tu retiravas-lo se os factos o exigissem? Ele é teu marido. Essa defesa expirou quando conheci as calças dele. A Raquel riu-se de facto desta vez. A Mariana não. Levantou-se abruptamente. Achas-te tão melhor do que eu? Não. Levantei-me também. Acho que fui leal a alguém que não o merecia. Achas que tomares o meu lugar tornaria impossível que ele te fizesse o que me fez? É aí que diferimos. A boca dela abriu-se. Continuei. Queres punição? Aqui tens a versão aborrecida para adultos. Podes ter assinado aprovações de fornecedores falsas. Podes ter ajudado o Diogo a transmitir ameaças. Podes ter aceitado benefícios pagos através de entidades corporativas. Essas escolhas têm consequências. Ter uma criança não as apaga. Amar o Tomás não as apaga. O facto de o Diogo te ter usado não as apaga. As lágrimas deslizaram pelo rosto dela. Eu estava assustada. Eu também estive. Só não enviei um acordo de procuração a ninguém. Ela agarrou a pasta de cima da mesa. A Raquel deteve-a. Deixe uma cópia. Enviou uma mensagem a Leonor a pedir esta reunião. Vamos preservar o documento e a mensagem. Não destrua mensagens ou registros relacionados.
Deve contratar um advogado independente imediatamente. A Mariana pareceu de repente muito nova. Estou metida em problemas? A Raquel não suavizou a resposta. Potencialmente, arranje um advogado. Depois de a Mariana sair, sentei-me pesadamente. Os meus joelhos tinham começado a tremer. A Raquel empurrou uma garrafa de água para mim. Estás bem? Não. Ótimo. Estava preocupada que te tivesses transformado num robô. Bebi metade da garrafa. Ela diz que houve um teste de ADN. Confirmaremos depois. Ele sabia, se ela estiver a dizer a verdade. Sim. Fiquei a olhar para a porta fechada. Pensei que descobrir uma criança seria a pior parte. A Raquel sentou-se ao meu lado. A pior parte é, normalmente, descobrir quantas manhãs banais existiram depois da mentira. Era exatamente isso. O Tomás sabia que tinha um filho, e ainda assim, perguntou-me se devíamos tentar tratamentos de fertilidade algum dia. Soubera-o enquanto escolhíamos a cor da tinta para o quarto de hóspedes. Soubera-o enquanto a sua mãe nos provocava sobre netos. Soubera-o enquanto eu chorava no parque de estacionamento de uma clínica de fertilidade, depois de um médico me ter dito que a minha reserva ovárica era inferior ao esperado. Essa memória partiu qualquer coisa. Finalmente chorei. Não de forma elegante. O nariz a pingar. O rímel rendeu-se. A Raquel entregou-me lenços sem fazer comentários. Chorei pelos anos que tinha adiado a maternidade porque o Tomás dizia que o momento era errado. Chorei porque o momento tinha sido aparentemente excelente no apartamento de outra mulher. Quando acabei, a Raquel olhou para a pilha de lenços. Sentes-te melhor? Pareço que fui atropelada por um caminhão. Essa não foi a pergunta. Um pouco. Ela assentiu. Ótimo. Agora tomamos decisões depois da hidratação. No dia seguinte, o Nuno ligou com outra novidade. O advogado de colarinho branco do Tomás, Martim Castro, tinha contactado os consultores jurídicos externos da Silva e solicitado discretamente uma revisão forense das compras na guarda, 2 meses antes. A outra equipa que o Nuno tinha encontrado pertencia ao Castro. Então, o Tomás sabia que o problema do fornecedor fantasma estava prestes a explodir. Sim, ele estava a investigar a sua própria exposição. Ele disse ao conselho, não que saibamos pelo que vimos que importasse. Um diretor-geral pode fazer péssimas escolhas pessoais sem informar um conselho de administração. Um diretor-geral que suspeita de anos de pagamentos fraudulentos a fornecedores e os esconde dos administradores é outra história. Antes de convocar o conselho, voltei à Silva Robótica, não como mulher do Tomás, como administradora. A manhã de sábado estava calma. O átrio cheirava ligeiramente a cera de chão e a café queimado, e apenas meia dúzia de engenheiros estavam no edifício. O jovem segurança da recepção olhou para cima quando passei o meu cartão. As sobrancelhas dele deram um salto. Senhora Silva, apenas Leonor está bem. Ele verificou o ecrã. Diz acesso de cofundadora. Isso é porque os computadores têm memórias mais longas do que as pessoas. Ele riu-se nervosamente e acenou-me para passar. No piso superior, metade das luzes estavam apagadas. O meu antigo escritório já não existia. Anos antes, quando me afastei das operações diárias, o Tomás tinha-o transformado numa sala de reuniões chamada Vasco da Gama, porque aparentemente batizar as salas com nomes de navegadores masculinos mortos fazia o programa informático correr mais depressa. Fiquei parada à porta por um momento. Ainda me conseguia lembrar da secretária que costumava ficar junto à janela. Eu tinha feito os salários ali quando tínhamos 11 trabalhadores. Eu tinha dormido debaixo daquela secretária durante o nosso primeiro lançamento de produto, porque o aquecimento do escritório avariou, e a alcatifa era mais quente do que o sofá. Eu tinha chorado uma vez naquela sala, depois de um investidor ter dito ao Tomás, enquanto eu estava sentada ao seu lado, que devia trazer a miúda das finanças para a próxima reunião. O Tomás rira-se sem jeito. Eu construí o modelo para os investidores na mesma, a rapariga das finanças, a mulher acaladinha. Os rótulos são engraçados. Se os usarmos tempo suficiente, as pessoas esquecem-se de que havia uma pessoa por baixo. Entrei no departamento financeiro e encontrei a Inês Cruz, a controladora financeira, a olhar para mim por cima de uma caneca que dizia: sobrevivi ao fecho do ano. A Inês juntara-se a Silva há 7 anos. Ela sabia exatamente quem eu era. Bem, disse ela, o fantasma das finanças passou por aqui.
Ouvi dizer que havia café de graça. Não há. Só há café com sabor a castigo. Ela abraçou-me. O calor quase me desfez mais do que qualquer confronto o tinha feito. O escritório da Raquel tinha enviado o aviso de preservação. Disse: preciso de garantir que nada nas despesas executivas ou nos ficheiros de partes relacionadas seja alterado antes de segunda-feira. O rosto da Inês tornou-se sério. Já está tudo trancado. Arquivo apenas de leitura. Cópia de segurança espelhada. Os advogados externos têm os valores de código de verificação. Eu amo-te. Põe-te na fila. A auditoria também me ama. Ela entregou-me um relatório de exceções impresso. A maior parte era aborrecida. Refeições acima dos limites da política. Cobranças de motorista. Um upgrade de hotel que o Tomás tinha reembolsado pessoalmente. Depois vi uma transação da loja de departamento de luxo onde o meu lenço de aniversário tinha sido comprado. Comprador: Mariana Pinto. Cartão. Cartão pessoal do Tomás Silva terminado em 4.418. Estado da despesa. Rejeitado. Pessoal. Fiquei a olhar para aquilo. A Inês inclinou-se. Esse causou toda a confusão. A Mariana submeteu-o nas despesas executivas por engano. Nós rejeitámo-lo. Sabes o que ela comprou? Algo em seda, do departamento de presentes. Por quê? Comecei a rir-me. A Inês pareceu alarmada. Devo chamar alguém? Não. É a minha prenda de aniversário. A boca dela abriu-se, depois fechou-se, depois abriu-se de novo. Ah, exatamente. 8 anos de casamento e a amante do meu marido tinha selecionado o meu lenço de aniversário. Havia algo de tão eficiente no insulto que quase o admirei. Se ajuda, disse a Inês com cuidado. Não era um bom lenço. Ri-me ainda mais. Obrigada. Isso ajuda imenso. Uma voz atrás de nós disse: Leonor. O Tomás estava à porta. A Mariana estava 2 passos atrás dele. Aparentemente, o sábado tinha se tornado popular. O Tomás olhou de mim para os papéis na minha mão. O que é que estás aqui a fazer? A trabalhar. Deves lembrar-te do conceito do início do nosso casamento. O rosto da Mariana contraiu-se. O broche de camélia estava preso na camisola dela. A Inês pegou subtilmente na sua caneca. Tenho um compromisso urgente em literalmente qualquer outro lugar. Desapareceu. O Tomás baixou a voz. Concordamos em falar em casa. Não concordamos em nada. Não podes andar pela contabilidade a puxar registros só porque estás zangada comigo. Posso rever materiais corporativos preservados porque sou administradora e os advogados externos confirmaram o âmbito. Queres o número deles ou ainda os tens na marcação rápida desde a investigação de fraude que te esqueceste de mencionar? A Mariana olhou para o Tomás. Isso era interessante. Investigação de fraude? Perguntou ela. Ele lançou-lhe um olhar de aviso. Então a Mariana não sabia sobre a equipa forense de Martim Castro. Mais uma fenda. Não lhe contaste? Perguntei. Leonor, desculpa. Estou sempre a esquecer-me de que segredos pertencem a que agregado familiar. Os olhos da Mariana brilharam. Não precisas de me humilhar. Não te convidei para entrar no meu recibo de prenda de aniversário. Ela pareceu confusa. Levantei o relatório de despesas. Belo lenço, já agora. O bege captou mesmo o humor do 8º ano. O rosto dela ficou escarlate. O Tomás parecia querer que o edifício ficasse sem eletricidade. Isso foi um erro, disse a Mariana. A submissão da despesa ou o casamento? Leonor, basta, ripostou o Tomás. A velha eu teria parado. A velha eu odiava cenas em público, odiava deixar as pessoas desconfortáveis. Ela teria protegido o Tomás do embaraço do seu próprio comportamento porque achava que a dignidade era algo que as mulheres mantinham para o lar. Dobrei o papel uma vez. Tens razão. Basta. Depois olhei para a Mariana. Enviaste-me uma mensagem de correio eletrônico a pedir para nos encontrarmos em privado. Segunda-feira, às 10 horas, no escritório da Raquel. Traz qualquer proposta que o Diogo queira que tragas. Não apagues uma única mensagem entre ti, o Diogo, o Tomás, a linha norte ou qualquer fornecedor da guarda. Se o fizeres, a equipa forense vai notar. Ela perdeu a cor. Que equipa forense? O Tomás fechou os olhos. Quase tive pena dele. Quase. A Mariana virou-se para ele. Contrataste investigadores? Não aqui.
Disseste-me que estávamos a lidar com isto juntos. Mariana, tu disseste. Levantei a mão. Por favor, continuem. Esta é a conversa mais honesta que ouço neste edifício o mês todo. O Tomás olhou de lado para mim. Achas que isto tem piada? Não. Acho que se eu não me rir ocasionalmente, a Raquel vai ter de me defender por ter atirado alguém pela janela, e os honorários seriam aborrecidos. A Mariana olhou para o Tomás, como se também estivesse a ver uma nova versão dele. Foi então que me apercebi do absurdo no centro de todos nós. O Tomás tinha mentido em direções diferentes durante tanto tempo que a todas as mulheres da vida dele fora entregue um marido personalizado. Eu recebi o fundador exausto que prometia filhos para mais tarde. A Mariana recebeu o marido aprisionado que supostamente só continuava casado por causa da empresa. A mãe dele recebeu o belo filho a trabalhar demasiado. O conselho recebeu o diretor-geral visionário a gerir riscos vulgares de fornecedores. O Diogo recebeu o homem assustado disposto a pagar. O Tomás tinha passado anos a manter versões paralelas de si mesmo. Não admirava que ele parecesse sempre cansado. Guardei o relatório na minha pasta. Vemo-nos na segunda-feira, disse eu. Depois passei por eles. No elevador, uma jovem engenheira que não conhecia correu atrás de mim. Menina Silva. Virei-me. Não, senhora Silva. Menina Silva? Sim. Ela aparentava ter uns 24 anos, com madeixas roxas no cabelo e um portátil coberto de autocolantes. Desculpe, isto é estranho. Há uma fotografia antiga sua no laboratório de protótipos lá embaixo, aquela onde está a segurar a primeira unidade móvel. Só queria dizer que não sabia que ainda estava envolvida. Sorri. Eu também não, durante algum tempo. O elevador chegou. Quando as portas se fecharam, vi o Tomás no fundo do corredor, ainda a discutir em voz baixa com a Mariana. Pela primeira vez, não senti que estava a abandonar a empresa dele. Senti que ele tinha estado a ocupar a minha. Liguei a Raquel. Reunião de emergência do Conselho de Administração. Estás pronta? Olhei para a proposta da Mariana na minha secretária. Demite-te. Dá os teus votos ao Tomás. Sai de mansinho. Durante 8 anos, tinha saído de mansinho. Sim, disse eu. Acabou a fase da esposa caladinha. Capítulo 7. O último jantar. A reunião de emergência do Conselho de Administração começou às 9 da manhã de segunda-feira. Pela primeira vez em 5 anos, ocupei o meu próprio lugar em vez de enviar uma procuração. A Silva Robótica tinha 8 administradores. O Tomás sentou-se à cabeceira da mesa. Quando entrei com a Raquel e os consultores jurídicos externos, o rosto dele mudou, não dramaticamente. O Tomás tinha passado anos a aprender a não reagir em salas onde as reações custavam dinheiro, mas eu conhecia-o. O seu polegar direito pressionou uma vez a parte lateral do dedo indicador. O tique dele. Leonor, disse ele. Tomás. Tomei a cadeira diretamente em frente a ele. Os restantes administradores olhavam de um para o outro com a atenção educada de pessoas que tinham sido convidadas para uma reunião de negócios e suspeitavam que iam assistir a um divórcio por diapositivos. Não estavam totalmente errados. Martim Castro, o advogado de crimes de colarinho branco do Tomás, participou por videochamada. Aquilo foi a confirmação final de que o Tomás compreendia o que estava para vir. Os advogados externos abriram a reunião. Senhora Silva, como administradora requerente, pode prosseguir. Eu tinha ensaiado com a Raquel todo o fim de semana. Nada de discursos sobre traição. Nada de fotografias do Tomás com o Simão. Nenhuma descrição dramática das calças no escritório, o que a Raquel tinha especificamente proibido de incluir na categoria de coisas que não eram tecnicamente governança corporativa. Apresentei factos. Pagamentos de partes relacionadas da Silva Robótica à Linha Norte Comércio LDA. Pagamentos da Linha Norte à Montanha Alta e entidades associadas na Guarda. Faturas sem registros de recessão correspondentes. Um contacto morto a continuar a aparecer em documentos após a sua morte. O papel histórico da Mariana como contacto interno, a revisão forense não divulgada iniciada pelo advogado do Tomás 2 meses antes. Depois coloquei a proposta de separação e acordo de votação por procuração da Mariana em cima da mesa. Isto foi-me apresentado na sexta-feira pela Mariana Pinto, disse eu. A proposta afastar-me-ia deste conselho e transferiria a minha autoridade de voto para o Tomás durante 5 anos.
A Mariana afirmou que o seu primo Diogo Valente queria estes termos e ameaçou com uma divulgação mais ampla se eu continuasse a investigar. Ninguém se mexeu. Um administrador, Tiago Almeida, olhou finalmente para o Tomás. Alguma destas coisas é imprecisa? O maxilar do Tomás contraiu-se. Falta algum contexto. O sapato da Raquel tocou no meu por baixo da mesa. Um aviso. Não digas nada. Eu disse na mesma. Contexto é o que os homens chamam aos factos quando estes se tornam inconvenientes. A Raquel fechou os olhos. O Tiago olhou para baixo para esconder um sorriso. O Tomás não. Leonor não aqui. Especialmente aqui. Martim Castro falou através do ecrã. O meu cliente tem estado a investigar potencial extorsão e fraude de fornecedores. Aconselharia a não tirar conclusões antes de uma revisão pelas autoridades policiais. Quando é que o seu cliente soube pela primeira vez que poderia haver atividade fraudulenta de fornecedores? Perguntou o advogado externo. O Castro fez uma pausa. Há pelo menos alguns meses. Notificou o conselho? Outra pausa. Não. Essa resposta acabou com a manhã do Tomás. O conselho votou por 6-1 a suspensão das suas funções enquanto decorria a análise forense independente. O Tomás foi o único voto contra. Eu não votei a moção porque o advogado aconselhou-me a abster-me devido ao conflito conjugal. Por uma vez, fiquei feliz por não ser a pessoa a segurar a faca. O conselho nomeou o diretor de operações como diretor-geral interino. Congelou novos pagamentos à linha norte e fornecedores relacionados, emitiu uma ordem de conservação de documentos e autorizou advogados independentes a coordenarem com as autoridades se as provas apoiassem a denúncia. A Silva Robótica não ruiu. As luzes permaneceram acesas. Os engenheiros continuaram a escrever código. O apoio ao cliente continuou a responder a pedidos. A cantina serviu uma terrível lasanha de segunda-feira. Era quase insultuoso o quão normal a empresa permaneceu após o Tomás ser removido do centro dela. Ele tinha passado anos a agir como se a Silva Robótica fosse o seu sistema nervoso. Descobriu-se que era uma organização. As organizações sobrevivem aos homens. Depois da reunião, o Tomás esperou até todos saírem. Humilhaste-me. Juntei os meus papéis. Eu apresentei registros financeiros. Se são humilhantes, resolve com a contabilidade. Podias ter vindo falar comigo primeiro. Olhei para ele. Fui falar contigo com 4 anos de atraso. Tiveste muito tempo. A raiva dele desabou. Por um momento pareceu mais velho que 42 anos. Vem para casa esta noite, disse ele. Por favor, eu conto-te tudo. Já sei a maior parte. Não através de mim. Isso teve mais peso do que eu desejava. Às 7, disse eu. Às 18h30, comecei a preparar o jantar. A refeição favorita do Tomás era entrecosto no forno, batatas assadas e feijão verde com demasiado alho. Eu já não a cozinhava há quase 1 ano. O ritual acalmou-me. Temperar a carne, misturar o molho, cortar as batatas, salgar a água. Há conforto nas tarefas que obedecem a instruções. Às 7, a porta da frente abriu-se. O Tomás entrou sem a mala de trabalho. Ficou parado à porta da cozinha e olhou para a comida. Qual é a ocasião? A última ceia pareceu demasiado dramático. Senta-te. Ele quase sorriu. Quase. Comemos em silêncio durante vários minutos. Depois pousei o garfo. Fala-me sobre a Lara. O rosto dele esvaziou-se. Nenhuma negação, nenhuma surpresa. Ele recostou-se e fechou os olhos. O Francisco contou-te. O Francisco confirmou o que o documento sugeria. Quero a tua versão. O Tomás esfregou as palmas das mãos nas coxas. Há 4 anos, durante o projeto no Fundão, conheci a Lara. Eu estava sozinho. Tu estavas em Lisboa com o teu pai. Quase não falávamos porque todas as conversas eram sobre o hospital ou sobre a Silva. Cuidado, os olhos dele abriram-se. Não te estou a culpar. Ainda bem, porque o cancro do meu pai não te abriu a braguilha. Ele encolheu-se. Eu sei. E então contou-me que o caso com a Lara tinha durado 3 semanas. Quando o Tomás terminou, ela disse que estava grávida. O Diogo exigiu dinheiro e ameaçou enviar mensagens e fotografias para mim, para os investidores e para a imprensa. O Tomás pagou. Mais tarde, a Lara abortou. O Diogo continuou a vir. Ele queria honorários de consultoria, trabalho como fornecedor, contactos.
Quando o Tomás resistiu, a Mariana candidatou-se à Silva Robótica. Sabias que ela era prima do Diogo? Perguntei. No início, não. Quando soubeste? Depois de já estarmos envolvidos. Claro, ele olhou para baixo. Ela veio ter comigo com informações sobre o Diogo. Disse que queria sair dali. Acreditei nela. Talvez uma parte dela quisesse mesmo sair. Começamos a dormir juntos. Depois ela engravidou. E acusaste-a de te fazer uma armadilha. Os olhos dele ergueram-se. Quem te disse isso? Importa? Ele abanou a cabeça. Não, eu fiz isso. Fui horrível. Ela deixou a empresa. Depois de o Simão nascer, pedi um teste de ADN. Ali estava. E a sua voz baixou. Ele é meu. Olhei para o homem do outro lado da mesa. 8 anos de casamento, 3 anos de paternidade no outro lado. Tu sabias enquanto estávamos a discutir tratamentos de fertilidade. Os olhos do Tomás encheram-se de lágrimas. Sim. Estiveste sentado no carro à porta daquela clínica comigo. Leonor. Seguraste minha mão enquanto eu chorava porque achava que nos tinha falhado. Eu sei. Sabias que tinhas um filho. Eu sei. Levantei-me tão rapidamente que a cadeira raspou no chão. Pela primeira vez quis magoá-lo. Não fisicamente. Quis pegar numa frase e colocar lá exatamente onde ele tinha colocado o seu silêncio em mim. Deixaste-me pensar que o meu corpo era a tragédia do nosso casamento porque admitir a verdade ter-te-ia sido inconveniente. Ele cobriu o rosto com as mãos. Desculpa. Para de dizer isso como se fosse moeda de troca. Fui até a janela e encostei as mãos ao vidro frio. O rio lá embaixo refletia as luzes da cidade. Passado um bocado, virei-me. Continua. Ele fê-lo. O Diogo soube que o Simão era filho do Tomás e ganhou uma segunda alavanca. No início, a exigência foi dinheiro, depois contratos de falsos fornecedores. O Tomás autorizou a linha norte a canalizar os pagamentos porque acreditava que manter as transações distantes iria proteger a Silva Robótica. Proteger? Eu disse a mim mesmo que roubei dela para a proteger. Sim, a honestidade era feia, mas útil. Com o tempo, as ambições do Diogo cresceram. Ele queria contratos maiores, opções e empresas afiliadas, influência sobre o conselho de administração da Silva. Quando o Tomás abrandou os pagamentos, o Diogo mandou a Mariana voltar à Silva. Por que a contrataste? Porque o Diogo ameaçou divulgar tudo. Porque a Mariana disse que, se estivesse lá dentro, podia controlar o que ele via. Porque eu queria acreditar nela. Porque queria ver o Simão. Porque sou um cobarde. Escolhe a resposta. São todas verdade. Amavas-a? Ele demorou muito tempo. Preocupava-me com ela. Ainda me preocupo, de certa forma. Ela é a mãe do Simão. Tínhamos algo real por dentro. Algo podre. Dói. Mas não tanto quanto uma mentira teria doído. E amavas-me a mim? Sim. Ri-me sem humor. Os homens acreditam mesmo que o amor é um cupão de desconto que desculpa tudo. Não estou a pedir que desculpe nada. Então estás a pedir o quê? Ele olhou para mim. Para compreenderes por que é que eu não podia ir-me embora. Porque eu controlava a empresa. Parcialmente. Diz tudo. Porque deixar-te significava perder o meu casamento, talvez perder o controle da votação, expor as auditorias, expor o Simão, expor a Lara, expor tudo, e porque não queria perder-te. Esses motivos tornaram-se o mesmo nó. Deixei de saber que parte era amor e que parte era medo. Sentei-me novamente. Aquilo finalmente soou a verdade. Não romântico, não redentor. Verdadeiro. Os investigadores de Martim Castro, disse eu. Tu os contrataste? Sim, há 2 meses. O Diogo exigiu que te tirasse do conselho e garantisse a tua procuração de voto até ao final do ano. Eu sabia que ele estava a passar do dinheiro para o controlo. O Martim disse-me que precisava de provas de extorsão antes de me aproximar da polícia judiciária, porque, uma vez lá dentro, estaria a admitir também os meus próprios crimes. Então estavas a preparar-te para cooperar? Estava a preparar-me para sobreviver? Uma resposta melhor? Ele deu um riso fraco e entrecortado. Ficamos em silêncio. Finalmente, enfiei a mão na pasta ao lado da minha cadeira e coloquei 3 documentos em cima da mesa. O primeiro era um rascunho de demissão da Silva Robótica. O segundo era uma declaração de preservação de documentos dos advogados externos. O terceiro era o contacto de uma procuradora do Ministério Público com quem o escritório da Raquel
tinha coordenado através dos advogados corporativos. O Tomás ficou a olhar para os documentos. O que é isto? Uma porta, Leonor? Tens uma escolha decente à tua frente. Amanhã de manhã, com o Martim e o advogado da empresa presentes, fazes uma declaração voluntária, entregas as comunicações do Diogo, os registros dos fornecedores, a documentação do ADN, os acordos paralelos, tudo. Cooperas. Aceitas o que quer que o Conselho e o Ministério Público decidam. E se eu não o fizer, a empresa faz a denúncia sem a tua cooperação, e eu forneço todos os documentos que tenho. Ele olhou para mim durante muito tempo. Estás a dar-me uma oportunidade? Não. Estou a dar uma oportunidade à Silva Robótica. Estou a dar ao Simão a oportunidade de não passar os próximos 10 anos num esquema de chantagem. Estou a dar a mim mesma a oportunidade de me ir embora sem me questionar se te ajudei a esconder mais alguma coisa. Os ombros dele cederam e ele assentiu. Tirei o quarto documento da pasta, o pedido de divórcio. O rosto dele desmoronou-se. Eu tinha imaginado este momento de várias maneiras. Tinha pensado, acima de tudo, sentia-me cansada. Já não há nós depois disto, disse eu. Leonor, por favor. Não. Não tens o direito de fazer do facto de estares finalmente a dizer a verdade um novo começo para nós. A verdade é o preço mínimo de admissão para o fim. Ele baixou a cabeça. Durante vários minutos, nenhum de nós falou. Depois, o Tomás pegou na declaração de demissão. Assinou-a. Assinou o termo de preservação. Não tocou na petição de divórcio. Vou lá amanhã, disse ele. Ótimo. Ele olhou à volta da cozinha. Vais ficar aqui esta noite? Sim, tu não. Os olhos dele fecharam-se. Certo. Ele fez uma mala. Na porta da frente voltou-se para trás. Leonor, pelo que vale a pena, a melhor parte da minha vida foi real. Eu sabia que ele se referia a nós. Essa era a tragédia. Parte tinha sido real. O apartamento minúsculo onde tínhamos comido comida pronta em cima de caixas de mudança. A noite em que o meu pai morreu e o Tomás me segurou no chão do hospital. O primeiro protótipo que finalmente funcionou às 2 da manhã. Ambos a gritar tão alto que o vizinho de baixo bateu no teto. O amor real não se torna falso porque alguém mais tarde o trai. Torna-se história danificada. Pelo que vale, disse eu, devias tê-lo protegido enquanto o tinhas. Ele saiu. A fechadura trancou-se atrás dele. Fiquei sozinha no apartamento que tínhamos construído juntos. Depois apanhei o prato de entrecosto meio vazio, levei-o para a cozinha e atirei o resto para o lixo. Capítulo 8. O preço de ser apanhado. O Tomás entrou nas instalações da Polícia Judiciária na manhã seguinte, com 2 advogados e um disco rígido. Não saiu inocente. Essa distinção importava. A denúncia voluntária não era um apagador mágico. A cooperação não transformou a fraude num mal-entendido. Significava simplesmente que, pela primeira vez em 4 anos, o Tomás deixara de fazer do seu medo um problema dos outros. A investigação criminal levou meses. O Diogo Valente foi o primeiro a ser detido. Agentes executaram mandados de busca na Guarda e em Lisboa. A Montanha Alta revelou-se exatamente o que o Nuno suspeitava. Uma empresa fantasma usada para gerar faturas inflacionadas e fictícias. O Diogo e 2 associados tinham canalizado dinheiro através de múltiplas entidades, desviado pagamentos e usado ameaças para manter o Tomás a aprovar contratos. O Diogo também mantivera um extraordinário arquivo de material de chantagem, porque, aparentemente, criminosos como contabilistas apreciam pastas organizadas, fotografias do Tomás e da Lara, o acordo antigo, mensagens para a Mariana, ameaças de expor o Simão, rascunhos de exigências de procurações de voto e alterações no conselho. Uma folha de cálculo literalmente intitulada Alavancagem. A Raquel ligou-me quando soube do assunto. Quero que saibas, disse ela, que até eu me sinto ofendida pelo nome do ficheiro. Os criminosos também precisam de publicidade, aparentemente. A Mariana foi interrogada nas 48 horas seguintes. Contratou o seu próprio advogado, tal como a Raquel lhe dissera para fazer. Depois cooperou. Não porque tivesse descoberto a moralidade numa sala de reuniões, mas porque as provas eram esmagadoras e ela tinha um filho de 3 anos. Ela admitiu que o Diogo originalmente a tinha enviado à Silva Robótica para recolher informações. Admitiu que mais tarde
tinha aprovado várias exceções de falsos fornecedores após regressar à empresa. Admitiu ter me trazido a proposta de procuração. Também produziu mensagens que mostravam o Diogo a ameaçá-la e ao Simão se ela se recusasse a continuar a pressionar o Tomás. Complicada não significava inocente. Significava que a sentença levou mais tempo a explicar. A paternidade do Tomás em relação ao Simão foi confirmada através de um teste supervisionado pelo tribunal, num caso de filiação em separado, depois de a Mariana ter pedido apoio formal. Não haveria mais dinheiro escondido, um apartamento secreto ou uma configuração de pai aos sábados quando for conveniente. Se o Tomás queria ser pai do Simão, isso aconteceria sob ordens do tribunal, pensão de alimentos documentada e as visitas possíveis que restassem após o processo criminal. O meu divórcio moveu-se mais depressa que a investigação criminal. A justiça portuguesa não quis saber se o Tomás se tinha deitado com 2 mulheres. O juiz não me deu um troféu moral nem uma maior parte do patrimônio conjugal, porque o meu marido se tinha comportado como um documentário criminal como aviso. O que importou financeiramente foi a dissipação. Dinheiro gasto com a Mariana depois de o nosso casamento se ter desfeito irremediavelmente. Fundos conjugais usados em presentes, viagens e partes do acordo de sustento secreto. Esses montantes podiam ser rastreados. O dinheiro da empresa foi tratado separadamente através de pedidos de restituição da Silva e do processo penal. A Raquel explicou-me tudo isto tantas vezes que cheguei a ameaçar atirar-lhe um agrafador. Estou a salvar-te de te tornares naquela mulher nas redes sociais que diz que ele traiu. Por isso fica automaticamente com tudo, disse ela. Essa mulher soa descansada. Essa mulher está errada. Chegamos a um acordo antes de ir a tribunal. Mantive as minhas ações com direito de voto na Silva Robótica, porque as tinha recebido antes do casamento, e o histórico de propriedade estava documentado desde a formação da empresa. O patrimônio conjugal foi dividido após a contabilização da dissipação e das obrigações do Tomás de devolver os fundos. Ele abdicou de qualquer pretensão sobre o apartamento além da sua parte, acordada do valor líquido conjugal, que eu comprei. Não fiquei com tudo. Fiquei com o que os registros sustentavam. Estranhamente, senti-me melhor assim. Na audiência final de divórcio, o Tomás apareceu por vídeo a partir do escritório do seu advogado. Tinha perdido peso. Cabelos brancos tinham aparecido nas têmporas. O juiz perguntou se o casamento tinha colapsado irremediavelmente. Sim, respondi. O Tomás esperou um segundo. Sim. O juiz aprovou o acordo. Acabou. 8 anos reduzidos a assinaturas, respostas sob juramento e uma sentença carimbada. Depois a Raquel e eu ficamos à porta do tribunal sob um pálido céu de inverno. Como te sentes? Perguntou ela. Com fome. Excelente. Crescimento emocional? Tacos. Comemos 3 cada uma. Eu não chorei. Já tinha tratado dessa parte. A Silva Robótica passou pela sua própria versão de divórcio. Uma revisão forense independente concluiu que o Tomás autorizara transações com partes relacionadas indevidas e falhara na divulgação de conflitos materiais à administração. O Conselho removeu-o permanentemente do cargo de diretor-geral. Durante 6 meses brutais, a empresa viveu sob auditorias, questões de credores, preocupações de clientes e rumores. E depois, algo quase ofensivo aconteceu. Recuperou, o diretor-geral interino era bom. O produto era bom. A maioria dos trabalhadores nunca tinha cometido fraudes, dormido com a assistente executiva ou sido chantageado por alguém da guarda. Queriam simplesmente trabalhar. Estive presente em todas as reuniões do conselho durante a limpeza. No início, tratavam-me como uma professora substituta inesperada. Depois, lembraram-se de que eu sabia ler um balanço. Na primavera, uma empresa de automação maior fez uma oferta para adquirir a participação maioritária na Silva Robótica, mantendo a operação em Lisboa. Anos antes, eu teria resistido por lealdade ao sonho do Tomás. Agora fiz uma pergunta. É bom para a empresa? A resposta foi sim. Vendi a maior parte da minha posição de voto e mantive uma participação econômica menor. O número na minha conta depois do fecho era tão grande que a minha mãe me ligou 3 vezes num dia só para sugerir casas que eu não queria. Podias comprar uma vivenda na Comporta, disse ela. Eu já tenho um apartamento. Um maior. Por quê? Porque podes. Mãe,
É assim que as pessoas acabam com 14 casas de banho e 100 amigos próximos. Ela suspirou com o suspiro de uma mulher sobrecarregada por uma filha sem ambição, com vários milhões de euros. O caso do Tomás ficou resolvido no final do verão. Declarou-se culpado de um crime de conspiração para cometer fraude decorrente de pagamentos a fornecedores fantasma. O Ministério Público reconheceu que ele tinha sido extorquido e que a sua cooperação inicial ajudara materialmente a desmantelar o esquema do Diogo. O juiz também deixou claro que ser chantageado não dava a um administrador de uma empresa autorização para falsificar transações durante anos. O Tomás recebeu 18 meses numa prisão de alta segurança, obrigações de restituição e liberdade condicional. O Diogo recebeu substancialmente mais. A Mariana, cujo papel fora menor e cuja cooperação fora extensa, declarou-se culpada de uma acusação de conspiração ligada às aprovações falsas de fornecedores que gerira pessoalmente. Recebeu 10 meses de prisão efetiva, seguidos de liberdade condicional e restituição. Perdeu o emprego na Silva, abdicou de qualquer reivindicação sobre o arranjo da linha norte e mudou-se com o Simão para um modesto apartamento mais perto da mãe dela. Algumas pessoas nas redes sociais teriam preferido um castigo mais teatral, como puxões de cabelo em público, um vestido estragado, um copo de champanhe atirado à cara de alguém. As consequências reais foram mais silenciosas, com o cadastro criminal, uma carreira perdida, dívidas a pagar durante anos, um filho que um dia faria perguntas difíceis. Isso era suficiente para mim. Quanto ao Tomás, ele escreveu-me uma vez antes de se apresentar na prisão. A carta chegou sem flores, presentes ou desculpas. Leonor, passei anos a dizer a mim próprio que estava a proteger toda a gente ao esconder a verdade. Estava a proteger-me a mim mesmo. Tinhas razão. Lamento o que te fiz, mas sei que pedir desculpa não é um pagamento. Espero que um dia a vida que construíres seja tão boa que a minha se torne irrelevante para ela. Tomás. Eu li a carta 2 vezes. Depois pus-a numa caixa com a nossa certidão de casamento e fechei a tampa. Não a queimei. Não a emoldurei. A história não precisa de veneração nem de fogo posto. Por vezes, precisa apenas de armazenamento. 9 meses depois, abri uma florista no Príncipe Real. Não foi por necessidade financeira. A Raquel encarregou-se de que toda a gente soubesse disso. A minha melhor amiga vendeu a sua cota maioritária numa empresa de robótica e decidiu imediatamente passar a vida a discutir com peônias, dizia ela às pessoas. A loja chamava-se Segundo Florescer. Tinha prateleiras verde escuras, paredes brancas, uma comprida mesa de trabalho em madeira e um sino de latão por cima da porta que soava demasiado alto por muitas vezes que eu o ajustasse. Aprendi que as tulipas continuam a crescer depois de cortadas. As hortênsias são dramáticas e sedentas. As rosas são menos difíceis que as noivas. Nada nas finanças corporativas me preparara para uma mulher chamada Carolina a gritar porque 2 tons de rosa pálido eram, nas palavras dela, emocionalmente diferentes. Adorei. Ainda estava na direção de uma associação sem fins lucrativos e dava consultas financeiras ocasionais porque, aparentemente, não conseguia deixar as folhas de cálculo completamente. Mas a maior parte das manhãs cheirava a eucalipto e café. O meu telemóvel já não era a primeira coisa em que tocava quando acordava. A minha mãe odiava o meu avental de trabalho. A Raquel comprou-me um que dizia ex-dona corporativa. Eu usava-o todas as sextas-feiras. A Helena veio visitar-me na minha 2ª semana de abertura. Trazia uma camélia em vaso tão grande que quase lhe batia na cara. Olhei para as folhas brilhantes. Isto é uma ameaça? Não sejas ridícula. É um presente de inauguração da casa. Inauguração de loja. O que as pessoas lhe quiserem chamar quando alguém deixa voluntariamente uma empresa de tecnologia para vender plantas. Aquela era a Helena. O desgosto traduzido em crítica, o afeto disfarçado de preocupação prática. Ela pousou o vaso no balcão e olhou em volta. É bonito. Parece surpreendida. Pensei que seria um daqueles sítios com ervas secas penduradas no teto e uma vela de 80 euros. Isso é no próximo trimestre. Ela riu-se e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Não tínhamos estado sozinhas desde o divórcio. Peço desculpa, disse ela. Por ele, pelo que fez
E por cada vez que te perguntei quando me darias um neto, eu não sabia. Eu também não. Continuo a pensar que devia ter percebido que havia algo de errado. Junte-se ao clube. A cota de membro é cara. Ela esticou o braço por cima do balcão e apertou-me a mão. Ele escreve-me da prisão. Pergunta por ti. Fiquei em silêncio. Não preciso de saber o que ele pergunta. Eu sei. É por isso que não te estou a contar. Isso era novidade. Respeitar limites não tinha sido historicamente um passatempo familiar do Silva. A Helena olhou para a Camélia. A tua mãe gostava destas, não era? Adorava, sim. Lembrei-me. A frase simples aterrou suavemente. Durante anos achei que deixar o Tomás significava perder uma história familiar inteira com ele. Alguma coisa desapareceu de facto. Outras mudaram de forma. A Helena continuava a ser a avó do Simão. Visitava-o com a supervisão da Mariana e mandava-lhe livros demasiado avançados para a idade dele. Continuava a ser a mãe do Tomás. Amava o filho e desprezava o que ele fizera. Esses factos podiam existir em simultâneo. Antes de se ir embora, apontou para a Camélia. Não a mates. Eu sou dona de uma florista. Isso não é resposta. Tu mataste o meu manjericão em 2021. Esse manjericão era emocionalmente frágil. Beijou-me na face. Depois de ela sair, coloquei a Camélia na montra da frente. Floresceu 3 semanas depois. Numa tarde de outubro, o sino por cima da porta tocou. Estava a cortar caules nas traseiras. Dê-me só um segundo, chamei. Nenhuma resposta. Saí de trás do balcão e parei. A Mariana estava junto à porta. O cabelo estava mais curto, vestia calças de ganga, botas rasas e não usava maquilhagem. O Simão estava a seu lado, a segurar um caminhão de brincar. Por um momento, a velha fúria subiu de forma automática como memória muscular. Depois, acalmou. Olá, disse a Mariana. Olá. O Simão caminhou em direção a um balde de girassóis. A Mariana agarrou-o pelas costas do casaco. É só para olhar. Mãos nos bolsos. Ele meteu as 2 mãos nos bolsos com uma seriedade exagerada. Quase sorri. A Mariana olhou para o chão. Não me vou demorar. Queria dizer uma coisa sem advogados na sala. Isso seria uma novidade. Ela assentiu. Devo-te um pedido de desculpas. Um a sério. Não daqueles em que me explico até ser a vítima. O Diogo usou-me. Sim. O Tomás mentiu-me. Sim. Mas eu sabia que ele era casado. Sabia que tu existias. Voltei a Silva. Voltei a deitar-me com ele. Assinei coisas que sabia estarem erradas porque tinha medo e porque queria a vida que eu achava que ele me devia. Essas foram as minhas escolhas. Ouvi em silêncio. Peço desculpa, disse ela. Por tudo isso. O frigorífico da loja zumbiu atrás de mim. Lá fora, um autocarro suspirou junto ao passeio. O Simão tinha descoberto um balde de crisântemos amarelos e estava a sussurrar para eles. Aceito as tuas desculpas, disse eu. Os olhos da Mariana encheram-se de lágrimas. Aceitas? A aceitação é uma absolvição. Significa que não preciso que continues a carregar o pedido de desculpas para a minha loja. Ela riu-se por entre as lágrimas. Justo. O meu olhar caiu para o casaco dela, sem broche de Camélia. O que aconteceu ao broche? Ela tocou na lapela vazia. Provas. O meu advogado recuperou-o após o processo. Vendi-o. O Tomás comprou-o para ti. Ela pestanejou. Não. Comprei-o eu mesma depois de ele me ter dito que tu detestavas camélias. Ele disse que gostava que eu usasse coisas que tu nunca escolherias. Fiquei a olhar para ela. Depois comecei a rir-me. A Mariana pareceu confusa. O quê? A minha mãe cultivava camélias numa estufa quando eu era miúda. Eram as minhas flores preferidas. O queixo da Mariana caiu. Por um segundo absurdo ficamos ali. 2 mulheres cujas vidas tinham sido arruinadas em parte pelo talento do mesmo homem, para adaptar a realidade à sua audiência. Depois a Mariana riu-se também. Não era amizade. Não era perdão embrulhado num laço. Foi simplesmente a primeira vez que a piada nos pertenceu, em vez de a ele. Claro que ele mentiu sobre as flores, disse ela. Baixo risco, alto retorno, muito a cara dele. O Simão puxou-lhe a manga. Mãe, podemos levar aquelas amarelas? A Mariana olhou para o preço. Talvez só uma. Embrulhei 3 girassóis em papel pardo e entreguei-os ao Simão. A Mariana procurou a carteira. Não, disse eu. São para ele, não para ti. Ela compreendeu. Obrigada. Saíram. O sino ecoou depois delas.
Vi o Simão afastar-se no passeio a saltitar com as flores quase tão altas como ele. Não me perguntei se as orelhas dele pareciam as do Tomás. Não me perguntei com o que se pareceria o nosso filho. Essa porta tinha deixado de pedir para ser aberta. 5 minutos depois, o sino tocou novamente. Se te esqueceste da carteira. Comecei. Era o Nuno. Estava parado à porta a segurar 2 cafés. Claro, o senhor só tem mesmo uma estratégia de entrada, disse eu. Tem funcionado até agora. Ele olhou à volta da loja. Preciso de flores. Para quem? Para o aniversário da minha irmã. Ela gosta de coisas que sobrevivem à negligência. Isso não é um pedido de flores. É um pedido de socorro por uma suculenta. Confio no teu julgamento profissional. Preparei-lhe um pequeno arranjo, enquanto ele se apoiava no balcão a beber café. O Nuno permanecera na minha vida depois de o caso terminar. Primeiro por motivos legais. Depois porque a Raquel nos continuava a convidar a ambos para jantar. Depois porque, a dada altura, já não precisávamos da Raquel como desculpa. Não tínhamos pressa. Eu tinha passado demasiados anos à espera que um homem criasse espaço para mim. Não ia reconstruir a minha vida em torno de outro antes de a tinta secar. O Nuno parecia perceber isso sem que fosse preciso dizer-lhe. Quando terminei o ramo, ele pagou. Depois não se foi embora. Mais alguma coisa? Perguntei. Jantar. Nós não vendemos isso. Tinha esperança que o comesses comigo. Olhei para ele. Isto é uma investigação? Não. Vigilância? Não. Faturável? Absolutamente não. A Raquel ficaria horrorizada. Então, sorri. Sim, ele devolveu-me o sorriso. Não houve fogo de artifício. Graças a Deus. Tinha aprendido a desconfiar de fogo de artifício. Foi caloroso, fácil, um começo que não me pedia para abdicar de nada antes de ele chegar. Depois de o Nuno sair, tranquei a porta e virei a placa para fechado. A loja cheirava a caules cortados e a terra úmida. O pôr do sol enchia a montra da frente com luz âmbar. Durante muito tempo, pensei que a minha vida estava dividida entre o antes e o depois. Antes de ter aberto a porta do escritório do Tomás, depois de ter visto as calças. Mas não era bem assim. Havia uma outra linha divisória. Antes de me lembrar de que eu era a Leonor Silva, antes sequer de ser a senhora Silva. E depois de ter passado 8 anos a dizer que viveríamos depois da próxima ronda de financiamento, depois do próximo lançamento, depois da próxima crise, depois do momento certo para ter filhos, depois de o Tomás finalmente abrandar, eu tinha acabado de me adiar a mim mesma. Apaguei as luzes, peguei no meu casaco e saí para a noite fresca de Lisboa. A cidade mexia-se à minha volta. Autocarros, bicicletas, pessoas a carregar sacos de compras, alguém a rir-se demasiado alto à porta de um bar. Nada parou porque o meu casamento tinha acabado. Nada parou porque um diretor-geral foi para a prisão. Nada parou porque uma amante pediu desculpa. Isso costumava parecer cruel. Agora parecia liberdade. Tinha passado 8 anos à espera do depois. Desta vez, o depois pertencia-me. Obrigado por ter ficado até ao fim. As viagens destas personagens continuarão a desenrolar-se. Se adorou o meu trabalho, não se esqueça de deixar o seu gosto, guardar o vídeo e subscrever o canal para mais histórias.